Olá, boa noite. Está no ar o Lente Esportiva ao vivo, Rogério Domingues. Hoje eu quero começar mandando os meus beijos já logo de cara, porque tem uma pessoa muito especial lá de São Paulo que descobriu hoje sobre o Lente Esportiva. Então foi a maior festa, a maior alegria quando ele soube. Então o Hilton vai ficar ligadinho aqui hoje via Facebook no Lente Esportiva. Então um beijo aí, querido. Obrigada aí por todo o carinho. E também mandar um beijo pro Vitor, lá do Boteco da Lapa. Já, Vitor, a gente vai colocar mais informações aí sobre a festa do centenário do Palmeiras, que vai ser realizada aqui na Praça das Bandeiras, é isso? Preciso só confirmar o nome lá. Mas, enfim, a festa do centenário do Palmeiras, o pessoal do Boteco da Lapa show... vai estar lá. Tá sabendo, Juliana? Não, o show... O show do Roberto Carlos Palmeirense. Ele vem aí, se não me engano, hein? Tô sabendo, os grupos que eu estou sabendo que vão é o grupo toda hora. Você não vai bem como técnico pra não cantar, vai vir, né? a bateria deles e uma banda de rock também. E, inclusive, Rogério Domingos, terá um horário lá das 11h30 a 1h30 de almoço, para quem quiser. Então, assim, vai ser o dia todo lá. Fernando Furlanete, se a gente for lá gravar, a gente com certeza vai trombar ele em algum momento lá nessa festa. Ele vai escondidinho, mas ele vai, viu? Ele fala que não, mas ele vai. Palmeirense, primeiro né? tem que lavar louça, essa aqui, depois ele vai. É isso. Bom, enfim, então ficou aí meu abraço, um beijo pra você, Vitor, pra Fer Mirella também, que é a esposa dele. Então, mais no decorrer do programa, a gente coloca mais informações aí sobre toda essa festa que vai ser elaborada. Boa noite, Rô. Boa noite, Juliana. Acho que se você está certo, independente de qualquer situação que o time esteja vivendo, né? Tanto Santos, Palmeiras, que não vem numa fase boa aí, né? O São Paulo vem? São Paulo? São Paulo tá lá, não vai ter tempo para festa, classificando, vai para Libertadores, entendeu? Bom, eu acho que esses clubes paulistas, com exceção do, olha, ontem... Tem aí Rafael Claus, tô sentida. Atropelaram o Rafa. Tô sentida, hein, Atropelaram o Rafa, mas o Rafa é gentil, o Rafa não é disso não. Não, isso que eu ia falar, Rafa que é assim, olha, de respeito, tô sentida. Não. Bom, vamos mandar lá pros nossos amigos, podemos? Vai. Então beleza. Bom, vamos lá para os nossos queridos corintianos, né, que hoje vai causar aqui nesse programa. Primeiramente, então, meu querido Léo, boa noite, bem-vindo. Sem lero-lero. Tá bom, Gil. Boa noite, beijo pra você, um grande abraço pro Rogério, um grande abraço a todos que estão nos assistindo, especialmente a você que torce para a única equipe paulista no G4 do Campeonato Brasileiro. Boa noite especial a todos vocês. É um prazer estar participando de mais um Lente Esportiva. E já que você deu seus abraços logo no início, Gil, deixa eu já também aqui me antecipar para depois não ter que dar os abraços aí na correria. Falar boa noite de braço, então. Deixa eu só dar um abraço pro pessoal lá de Santa Bárbara, pro Denis Moraes, pro Renatinho, pro Edivaldo Silva, que também está nos assistindo. Hoje é aniversário do Edivaldo Silva, hoje, inclusive. Parabéns pro grande amigo Edivaldo Silva. É aniversário dele. Meu querido amigo Santista, que eu quero a opinião dele sobre os jogos de ontem. Parabéns pra eles. Deixa eu mandar um beijo pra minha amiga também, a Elisandra, aqui de Americana, ela que estudou comigo e eu fiquei sabendo hoje que ela nos assiste toda segunda, então deve estar ligadinha. Grande beijo aí pra Elisandra, pra todo mundo que tá nos assistindo hoje, Ju. Você tá melhor, Léo? Do quê? Sarou o braço? Tô inteiro, ó. Fisioterapia com os parceiros agora. Era toda uma jogada de marketing. Um grande abraço pro meu amigo Rafael Claus também. Grande abraço. Tá certo. Bom, você vê, né, Paulo, que a gente tem que passar por aqui. Então, boa noite, querido Paulo Filé. Bem-vindo, corintiano também. Deve estar hoje. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rogério. Léo, nosso convidado aqui será apresentado logo mais. Você sempre nos prestigiando aí nessas segundas-feiras, discutindo esporte regional em especial, e a gente acaba extrapolando, claro, para o futebol Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, mas hoje eu tenho um foco muito importante, além do abraço para o Edson do Dainese, que encontrou comigo antes do supermercado. Esse aí é um abraço especial, porque é aquele que a gente não conhece, fala, olha o Paulo Filé aí, muito bacana quando tem esse tipo de reação, né, e batemos um papo legal no supermercado e tal, mas eu tenho hoje 3 focos principais, né? O primeiro dele é que o secretário Odair Dias fez uma importante reunião hoje pela manhã no CCL aqui em Americana, o novo secretário de esportes, Odair Dias. Então tem algumas informações das novas diretrizes da Prefeitura Municipal de Americana. Um pouco de foco triste, né, no Rio Branco, né, que não consegue, parece que
transpor a derrota, né? São 5 derrotas seguidas na Copa Paulista. Eu acho que isso é uma coisa que realmente há de se pensar por que está acontecendo isso. E o meu outro destaque de hoje seria a Copa O Liberal, que o Luiz Daniel, nosso voluntário aqui, está promovendo em conjunto com o Liberal. Já conversei com o Dario, já me autorizou a promover. As inscrições estão abertas e vão ser sorteadas, ou até não sorteadas, se for o caso de uma inscrição por programa. Uma inscrição, o Daniel autorizou por programa aqui do Lente. Você que tem uma associação, que tem um clube, pode inscrever-se para a Copa Liberal gratuito, tá? Então, o Lente Esportiva vai dar uma inscrição da Copa O Liberal, que inicia-se no dia 18 de janeiro. Então, até o final do ano, a gente vai estar dando oportunidade às associações de Americana participarem dessa competição. Rogério e Juliano. Tá bom. Muito bem, mandou bem, viu? Monólogo do Filé, e de inicial, mas parabéns. Filé cheio de informação, é isso aí. É isso aí. Tem que passar mesmo, viu, Filé? Show de bola. Você viu que eu nem falei em Corinthians, né? Não. Isso Você vê que o meu mesmo. foco não é esse. Meu foco é o esporte regional. Boteco de abraço, O meu deixa pro foco é o fim, esporte né? Mas tudo regional. bem. Nós estamos aqui Isso na aí. região de Americana. Não causa, Rogério Domingos. Super informação importante. Obrigada, viu, Filé? Rô, quando a gente chegou, vocês falaram assim, olha, o pentacampeão veio aqui hoje. Não sei. Dá risada, Rogério. Ah, entendi. Demorou, hein? Rogério. Demorou. Agora esse tiozinho aqui, gente. Ficou vermelha, né, Nem Juliana? o Você que Luiz apronta, Torelli. você que apronta, eu não entendo, Nem o você Luiz fica Torelli na vermelha. câmera hoje animou aqui o meu Tá querido Rogério. certo, viu? Juliana. Vai ter troco até o final do programa. Aguenta aí. Vai ter troco. Aguenta Eu também aí. vou ter esse momento pan. Bom, quero apresentar aí o Vira e nosso mexe, tem um convidado. momento pan. O nosso convidado de hoje, Rogério Domingues, que é aqui do Rio Branco, né? A gente estava aí devendo um dos convidados também do Clube do Rio Branco. E nós trouxemos, então, Capu, né? Tá certo, não? Não, está certo. Não, é que o Rogério... É Lucas também, né? O seu nome é Lucas. E por que você é chamado por Capu? Primeiramente, boa noite. Então, é um apelido de escolinha, né? O professor Marangoni aqui da escolinha do Condor. Ele, praticamente, eu acho que aos 12 anos, eu fui lá para treinar lá. Aí ele colocou esse apelido, até porque é parecido fisicamente também na questão na parte física também. Aí eu fiquei com esse apelido desde então. Aí o pessoal da bola só me conhece como Cafu. Olha, é bacana. Nada mal o apelido, né? Nada mal. A gente já vai falar aí sobre a sua história aí no esporte. E aí, bem bacana, você falando com a gente já antes, já estava começando a ficar por dentro. Bem bacana. Bom, vou mandar pro pessoal lá que tá em casa a nossa enquete de hoje. E o Rogério Domingues foi... Nossa, é isso que eu tava falando. Viu? Falar sério, viu? Bom, nossos telefones já estão liberados aí para vocês. A nossa enquete é o seguinte: qual a saída para o Rio Branco? Então, pode ligar para nós no 3471-8925, pode mandar um e-mail no alvivo@net.com.br, pode acompanhar a gente via Facebook, que é o Facebook aí da fanpage do Lente Esportiva, e também acompanhar a gente via Twitter, é o @Lente Esportiva. Pode mandar lá a sua opinião para nós. O Rogério, ele me pediu para pular ele, então antes que ele comece a me causar e que as pessoas comecem a falar que eu pedi pra pular. Agora ela me dá dura, me pega e agora não quer que eu responda. Mas tudo bem, Juliana. Sabe por quê, Rô? Tudo bem, porque Juliana. toda vez que eu jogo pros meninos, você me zoa, fala que eu tô te cortando. E não é. Bom, então, rapidamente lá, Leonardo, você que ficou sem respostas para isso. Até antes do programa, Ju, eu conversava com o Rogério, parabenizava ele primeiramente pela enquete, porque é uma pergunta que acho que todo mundo se faz, todo mundo que acompanha o futebol regional aqui se faz essa pergunta, porque a gente nos últimos anos acompanha realmente o Rio Branco em decadência, né? Chegou até a Série A3 do futebol paulista, conseguiu retornar para a Série A2, mas desde que retornou, não conseguiu fazer uma campanha que pudesse almejar o Paulistão. Subiu há 3 anos, né, da Série A3 para a Série A2 e nos últimos 2 anos lutou para não cair, para não voltar para a Série A3. Fez campeonatos da Série A2 muito ruins realmente. E tenho certeza que se eu soubesse qual a saída para o Rio Branco, a gente estaria aqui debatendo essas tais soluções, né? A gente fica até sem saber, a gente não acompanha o dia a dia, e depois, até falei pro Rogério, depois que eu li a pauta ontem, que ele nos manda todo domingo à noite, eu fiquei com essa enquete na cabeça e hoje eu fui procurar. Você lê antes ou depois do Fantástico?
Não, eu não assisto Fantástico. Você não assiste Não assisto Fantástico. Fantástico. Eu vejo algumas matérias apenas, mas não assisto na íntegra, não. Depois que eu vi essa enquete que o Rogério mandou, eu fui buscar informações do Rio Branco. O pessoal que convive o dia a dia do Rio Branco, os amigos jornalistas aqui de Americana, fui querer saber o que acontece com o Rio Branco. E por incrível que pareça, nem o pessoal que acompanha o dia a dia do Rio Branco tem uma resposta certa. Né? Eu acho assim, a grande... Será que você não está confundendo a saída com o futuro? Não é isso que dá uma dúvida maior? Então, porque a gente, achando uma saída para o Rio Branco, a gente está já projetando o futuro, entendeu? Então, uma coisa vai puxar a outra. Isso aí não... Enfim, eu acho o seguinte, o que o Rio Branco sempre teve de bom, pelo menos o histórico do Rio Branco, sempre foi a base. Revelar jogadores que depois brilharam no profissional, ou nem mesmo brilharam no profissional, mas brilharam em outras equipes, nas grandes equipes do futebol mundial. E eu acho que a saída passa por aí. Acho que tá sendo feito isso agora nessa Copa Paulista, como o Cafu que a gente tem aqui. É um jovem valor aí da base. Tem também o Keita, que apesar da equipe estar muito mal na Copa Paulista, são jogadores que a gente vê um futuro legal aí no futebol. Então acho que a saída para o Rio Branco passa pela base. Problemas administrativos a gente sabe que tem. Dinheiro não falta para o Rio Branco, a não ser que eu estou muito enganado, mas pela ajuda que a gente sabe que tem, dinheiro não é para faltar ao Rio Branco. Entendeu? Então, se falta dinheiro pro Rio Branco, tem alguma coisa errada, porque não é para faltar. Isso a gente não sabe na realidade. Então, a gente não sabe, é essa a questão. E nenhuma das pessoas com que eu conversei sabem também. É aí que tá. A saída, a gente aqui pode falar um monte de suposições, pode ter as nossas ideias, mas a gente não sabe realmente qual é o problema. A gente sabe que o Rio Branco passa assim por graves problemas extra-campo em questão de estrutura, os alojamentos, pelo que a gente acompanha, não estavam adequados para receber os jogadores para essa Copa Paulista. Então, os problemas que a gente sabe, porque a gente vê e a gente acompanha até dos nossos amigos que estão lá com mais frequência, são problemas extra-campo, de estrutura, de administração, mas a gente não sabe decifrar, dar nomes realmente ao que está acontecendo. A gente está apenas tendo algumas suposições. Então, acredito que se Rio Branco começar realmente a olhar com mais carinho novamente para a base, pode ser uma saída, entendeu? Pode voltar a ter uma nova fonte de renda, né, para o futuro. Então, acho que é isso. Não tem muito o que falar, Rogério. É difícil a gente falar algo que a gente não sabe. Então, eu posso falar alguma coisa aqui que eu vou estar equivocado e depois vão... Se a gente der uns passos atrás, o Rio Branco, todo mundo sabe que ele passou por um momento muito mais difícil do que está hoje. Né? Que não tinha... Quando a prefeitura assumiu quando caiu para a Série A3. Com apoio. Rio Branco, lógico, nos últimos campeonatos, me ajuda a lembrar, filha, vem passando sufocos para não cair. Sim. Então, foi como eu disse, quando voltou... Né? Inclusive esse ano. As oportunidades do Rio Branco. Então, é aí que tá. Aí que eu falo. A questão que eu falei da base é o seguinte, o Rio Branco, depois que subiu da Série A3 como campeão para a Série A2, a filosofia de trabalho do pessoal que está comandando o Rio Branco, já que tinha dinheiro, era de contratar medalhões. Jogadores que brilharam em um passado não tão distante, só que já não eram mais os mesmos jogadores. Então a filosofia do Rio Branco estava sendo essa. Foi ano passado e foi esse ano. E deu no que deu, entendeu? Então são essas coisas que interferem. Eu já pego a opinião do Paulo, porque eu vou ler antes aqui a participação do Fernando Ferro, que gostaria de parabenizar o nosso Lens Esportiva. Obrigado, ele Fernando. Que sempre tem Professor acompanhado. Fernando. Isso. E aí ele aproveita, Paulo Filé, para mandar um abraço especial para você, que trabalhou, abraço. Ele se chama de professor Paulo Filé, que trabalhou com ele no projeto Tigrinhos, né? Então, como ele é o professor do Rio Branco da Sub-11 e Sub-13, ele acredita que falta investimento na base, pois eles têm crianças muito talentosas na cidade. E aí aproveita com muito carinho, né? Que aproveita um pouco, né? E aí os professores que estão lá sempre no trabalho, que é o Cláudio, o Diolei e o Guilherme, né? Que ele mandou aí também um abraço. Então, a opinião do Fernando Ferro, muito obrigada aí ao professor Fernando. Filé, agora a sua opinião. O Rio Branco hoje, inclusive, terceiriza a base, né? O Sub-13 e Sub-11 ficam por conta do Unidos da Cordenúncia e o Sub-15 e Sub-17 no Colorado. No Colorado, quem dá as cartas técnicas são o Zé Pulga, né? E no Unidos da Cordenúncia e o Arrepiado, que são técnicos de base tradicionais aqui de Americana, dispensam quaisquer comentários. Só que eu vou me permitir, não vou me alongar, prometo, mas eu quero tirar um pouco o foco do futebol. Eu fui vice-presidente do Rio Branco na gestão Roberto Zacarias, uma gestão muito conturbada. Eu era responsável pela Sede Náutica e foi justamente, mandar um abraço então para o professor Fernando Ferro, nesta época que nós implantamos o projeto Tigrinhos lá na Sede Náutica,
que foi dilapidado por pessoas que não cabe nem a gente estar falando o nome aqui. Né? Um projeto que tinha mais de 100 crianças e em pouco tempo esse projeto foi destruído, assim que a administração Roberto Zacarias passou a bola, vamos dizer assim. Mas eu coloco o foco no clube porque a gente confunde muito associado e torcedor. Né? O torcedor, ele tem um direito limitado. O torcedor tem o direito de pagar o ingresso, de ir ao estádio, né? Criticar ou aplaudir, elogiar ou até vaiar, mas de forma civilizada, né? Uma coisa de torcedor mesmo. O árbitro apitou, acabou o jogo, acabou o direito do torcedor, gente. Torcedor não muda presidente, não tira diretor, não dá palpite em instalações físicas do clube. Então, por que eu estou falando tudo isso? Não é porque o torcedor não serve para nada. O torcedor, aliás, a Maluco do Tigre, a Malucos do Tigre é uma torcida que a gente tem que tirar o chapéu sempre. Estavam lá em Campinas, no Moisés do Carelli, no 4x3 que a gente trabalhou pelo canal Net Cidade, né, no 4x3 que é até meio mentiroso, na minha opinião, por conta do desenvolver do jogo, mas a Malucos estava lá. Né, um ônibus da Malucos do Tigre de 102 torcedores no estádio, aproximadamente 40 eram do Rio Branco. Então eu valorizo muito o torcedor, só que quem pode mudar a história do clube é o associado. Então, quem quer ver o Rio Branco diferente, primeiro tem que ser sócio do Rio Branco. Então, Filé, vou te fazer uma pergunta. Pois não. Qual é o envolvimento do associado com o time do Rio Branco de fato? Nenhum, porque ao longo dos últimos anos, Rogério, e foi muito boa a tua colocação, ao longo dos últimos anos, o quadro associativo foi depreciando-se por conta do foco ficar muito no futebol. Ou de fato houve uma separação muito grande de associado e clube. Essa divisão correu forte. Essa divisão houve na prática. Não só no Rio Branco. Porém, manteve essa divisão na teoria, né? Então, futebol e social são unidos, entre aspas, mas não são unidos. A sede náutica deveria ter uma vida própria, com receita própria, pagando suas próprias contas, né? E eu até começo a interferir e ferir um foro íntimo meu, que eu não gosto de falar saúde financeira de clube, porque são instituições, apesar de associativas e públicas, são privadas. Quem sou eu para entrar numa contabilidade? Nem contador eu sou, nem formado em administração de empresas eu sou. Então, quem sou eu para entrar numa administração privada e criticar ou até dizer alguma coisa como eu faria? Né? Então, as soluções financeiras a diretoria tem que arrumar. Né? Mas quem tem o direito de mudar o Rio Branco, e a minha esperança para que isso mude, é de que o Rio Branco voltasse a ter um quadro associativo. Então, eu estou até fazendo uma campanha pró-associado do Rio Branco. Não é caro. Né? A mensalidade deve ser em torno de R$60, R$65. Você fica sócio, tem a sede náutica e aí você, além de torcedor, é sócio do clube. Aí você pode falar, aí você pode votar. A eleição ainda é indireta. Haveria necessidade de uma reengenharia, inclusive política, no clube. Né? Então a coisa é muito complexa. É difícil de dar uma opinião. É difícil de dar um palpite, vamos dizer assim. Vai longe. Esse assunto, ele é... Vários programas, sabe? A gente faria aqui uma série de programas. Então, sintetizando, né? Quem pode mudar o torcedor é o associado do Rio Branco. Então, se você quer mudanças no Rio Branco, fique sócio do Rio Branco. Opine, participe e aí você vai estar ajudando. Você quer dar a sua opinião? Você a gente já está debatendo, acho que a gente tem que ouvir. Não, a gente já vai jogar para o Cafu. Só queria saber se você tem algum... Não, a gente já debateu. Então Paulo, você já fez uma trinca aqui, já discutimos. Então, e agora eu vi o Cafu, né? Cafu, agora o atleta. Que tá lá agora a gente vai jogar para... Tá lá na disputa, enfim, em campo. O que o Cafu vê de tudo isso? Qual que é o clima, né, lá de dentro hoje? Olha... Logicamente que não é um dos melhores, né? A gente sabe que se quem vem acompanhando os jogos sabe que a gente vem de uma sequência boa, mas infelizmente a gente não está conseguindo a nível de resultado, né? Vocês abordaram os problemas internos do clube, então eu particularmente faz quase 2 anos que estou lá. Então eu com a minha vasta experiência, eu acho que tem sérios problemas, não é novidade para ninguém, extra-campo. Problemas administrativos, entre outros. Questão de estrutura mesmo, mas quando igual o professor comenta lá, o João Batista, quando entra dentro de campo ali, cabe a nós jogadores fazer ali dentro de campo. Então eu acho que não estou aqui para dar desculpa de questão de estrutura, extra-campo, mas a gente sabe que quem entra em campo somos nós, então
falta competência da gente mesmo, nossos jogadores, nessa situação, porque querendo ou não é a gente que entra lá, é a gente que resolve. Então não tem que jogar problema para fulano, para ciclano ali, pessoa X, problema técnico, a gente tem que chegar e entrar e resolver. Infelizmente as coisas não estão conseguindo fluir do jeito que a gente queria, mas o torcedor que vai lá vê que o nosso time é um time aguerrido, que a gente, apesar de faltar coisas básicas, para um atleta de alto rendimento conseguir fazer aquilo da melhor maneira possível, a gente consegue, às vezes, sobressair na parte física também. Então, é uma série de fatores que, se for abranger aqui, vai ficar muito tempo discutindo. Então, eu prefiro falar aqui que somos nós jogadores mesmo responsáveis. Você acha que vai passando o tempo, os resultados não vão chegando? Você acha que o fator ansiedade está influenciando bastante na rapaziada? Com certeza. Tem a própria questão psicológica, né? Às vezes você vai para um jogo, às vezes fica aquele receio, será que hoje não sei o quê? Ou no final de algum jogo, você fala, não, estamos empatando, tá bom, não sei o quê, igual aconteceu do último jogo. Às vezes parece que as coisas não estão acontecendo, não está fluindo. Vai para a bola sem confiança de finalizar, de matar o jogo ali. Então, querendo ou não, também atrapalha a ansiedade, atrapalha bastante, sim, com certeza. Tá certo. Rô, também tem uma outra participação bem importante, bem legal aqui do Lucas Damasio. Um beijo, viu, Abraço, Lucas. Obrigado. Ele diz que está com enorme saudade de todos nós aqui. Sobre a enquete, a opinião dele é o seguinte: a saída para o Rio Branco é um choque na gestão e esse choque tem que ser brusco. Tá? Hoje, o futebol não é mais administrado na base da paixão, como estão tentando fazer ainda na gestão aí do Rio Branco. Ele não duvida da boa vontade do atual presidente, do atual prefeito, enfim. Ele sabe que sempre eles apoiaram o Tigre, isso realmente ninguém aqui pode duvidar, né? E durante os seus mandatos, não se pode mudar a cabeça, entendeu? Então, quem tem que profissionalizar é a diretoria. Então, o diretor do clube não pode ser de atividades de horas vagas. Então, assim, ele acha que o diretor tem que ser intenso ali no clube. Ele tem muita fé nos atuais dirigentes, mas ele acha que tem que mudar essa mentalidade e tratar o futebol como um negócio e não dar mais tempo de perder por conta da paixão. Então, um abraço ao Léo aí, ao grande amigo e parceiro Rogério Domingues, um grande abraço ao professor Paulo Filé e ao convidado Cafu aí também. Um beijo especial para mim. Um abraço. É bacana isso do Lucas, obrigada, porque isso a gente até trocou informação no programa passado que aquele movimento dos jogadores, o Bom Senso Futebol Clube, pede um dos temas que é a profissionalização de gestão, ou seja, aquela situação de solução caseira, enfim. Hoje em dia, se você puxar os clubes, até os clubes grandes, acho que são poucos dirigentes que se dedicam única e exclusivamente ao clube. Sempre algum deles. Mas isso é um erro crasso. Tá? Exatamente. A partir daí que a coisa não funciona mesmo. Por isso eu vou ajudar, eu vou fazer porque eu gosto do clube, não vira. Se você pegar a pente fino realmente e puxar as equipes aqui do interior, que a gente está falando agora mais precisamente do Rio Branco e de todas as equipes aqui da região, se você pegar, Rogério, acho que não existe. Se existe, são pouquíssimos dirigentes que se dedicam única e exclusivamente ao clube. Isso é um pleito dos jogadores, Cafu, que eles pedem, ou seja, eu quero ter emprego o ano inteiro. Está dizendo no fundo que é isso, né? Profissionalizar, melhorar o campeonato ser mais longo, enfim, ter uma condição boa de trabalho. E isso é perfeito, né, Cafu? Sim, é o básico, no mínimo. Igual vendo ali de fora, querendo ou não, você tem que ter um planejamento a curto, médio e longo prazo num clube de futebol. Então, querendo ou não, você tem que colocar ali na gestão pessoas competentes também, né? Você pensar na médio e longo prazo também. Tanto igual o nosso amigo falou ali na questão da base, você fazer um investimento também, igual você vê grandes clubes europeus também fazem investimento na base, pensando a longo prazo, questão de renda. Então, quer dizer, futebol na gestão envolve muitos fatores também. Faz uma tremenda diferença para o atleta quando ele olha assim, olha, eu tenho um ano inteiro de contrato para trabalhar no clube. Então, dá uma tranquilidade para o atleta. Ou seja, você hoje tem campeonatos de 6 meses que você não sabe como vai ser o seu próximo semestre, né? É difícil trabalhar também, né, Cafu? Não é difícil, porque hoje no cenário nacional você disputa um campeonato, se você chega na final ou não, 4 meses e fica 3, 4, 5 parado. Então é complicado. Principalmente equipes menores também que tem pouco calendário, né? Então é complicado, é difícil. A gente falou tanto, Rogério, depois da Copa do Mundo,
da questão até mesmo das seleções, que o futebol brasileiro tem que olhar mais para as categorias de base em todos os aspectos, e isso vale para os clubes, principalmente. Claro, tudo começa dos clubes, sombra né? de dúvida. Então, acho que a gente está falando isso, e a questão é a seguinte: toda equipe, pequena ou grande, tem que ter planejamento. Tem que ter, uma equipe de futebol tem que ter, no mínimo, dar condições para os seus atletas permanecerem nessa equipe pelo menos um ano, pelo menos o ano inteiro. A gente pega a União, Rio Branco, o Inter, enfim, qualquer equipe que seja aqui da região, o campeonato da Série A2 são 4 meses. Monta um elenco para esse campeonato da Série A2, acaba o campeonato, manda todo mundo embora. Aí depois para a Copa Paulista ficam no máximo 3, 4 jogadores. Que planejamento é esse? E os outros jogadores? Por mais que a equipe não tenha ido tão bem, mas pelo menos acredito que de 7 para cima, os jogadores tenham condições de permanecer para disputar uma Copa Paulista. E cadê o planejamento? Por que manda tanta gente embora? É por isso que acaba o dinheiro também. Porque tem que pagar rescisão, daí tem que pagar para contratar outro jogador, paga salário aqui, paga salário ali. Cadê o dinheiro? Não é fácil. Acontece. E nós estamos falando em planejamento de dia a dia. Você bate muito forte nisso, Filé. Nós estamos falando de planejamento médio e longo prazo, né? Ou até curto. E não me contaram. Eu estava na mesa de um empresário sexta-feira, 10 para meio-dia, e alguém ligou do Rio Branco. Se precisar, eu tenho nome, endereço e RG eu pesquiso, tá? Então, o que eu estou falando, eu assino embaixo. Ligaram para o empresário para pedir ajuda para pagar o Marmitex da sexta-feira. O Cafu pode ficar totalmente omisso nisso, eu vou respeitar a condição dele de empregado e atleta do clube, eu não quero nem que ele se manifeste. Eu faço questão de falar isso, porque eu fiquei constrangido. O empresário falou, para pagar. Não, porque até quinta tinha. Brincadeira. Na sexta não tinha para pagar. Então, isso não é planejamento nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo. Isso é planejamento do dia, gente. Mas cadê o dinheiro? Filé, eu não sei. Inclusive, coincidência ou não, temos aqui uma participação do Matheus, de Americana, que ele já teria feito essa pergunta aqui para o Cafu. Se ele tem empresário e se o seu empresário já teve de ajudar o clube em algum momento. Não, sim, tenho uma pessoa que trabalha comigo, mas eu acho que em nenhum momento ele teve que ajudar, não. Sim. Mas assim, o papel do empresário, na verdade, não é fato que essa pergunta não chegou para nós até porque se empresário de jogador começar a ajudar os clubes, e eu não estou falando de empresário de futebol. Não é o papel dele. Eu não estou falando de empresário de futebol, não. Um empresário de Americana. São situações diferentes. Empresário do Cafu não é empresário de futebol, não. É empresário de empresa privada. Né, Cafu? Sim. São situações distintas agora. É preocupante esse tipo de comentário. Gente, a gente não quer fazer aqui politicagem. A questão é a seguinte: o Rio Branco, a partir do momento que a administração municipal começou a tomar conta, reformou o estádio Décio Vita, pelo menos a gente tinha essa impressão, e todo mundo que estava vendo de fora, que Rio Branco, enquanto estiver essa atual administração, conseguiria se sustentar, pelo menos até o fim. E como que não tem dinheiro para pagar a Marmitec, gente? É essa a questão. Onde vai esse dinheiro? Bom, é muito mais delicado, né, entendeu? Gente? Deixa só, Rô, antes da gente seguir aqui com o Cafu, falar um pouco mais sobre o futebol com ele, vamos rapidamente já falar o que está bombando as de participações. O Edmil Sangali mandou uma boa noite a todos nós. Ele disse que o Rio Branco precisa ser tratado como um clube de futebol e não mais assim como uma paixão, como a gente já havia dito. Não basta ser apenas futebol profissional. Há de ser feito trabalho interno e administrativo. A sede náutica, por exemplo, é abandonada pela diretoria, cujo foco é apenas o futebol. Paulo Filé já bem disse aí. A sede náutica tem vida própria, porém o dinheiro não retorna para ela. Tem uma outra participação aqui também via Facebook que foram bem de acordo com o que o Filé disse, que é o Admir Nogueira. Então, um abraço aí, ele mandou um abraço para todos nós também. Aqui para o Cafu. Abraço, Admir, obrigado. Ele disse que você foi bem coerente, Filé, no seu comentário sobre o Rio Branco. É muito por aí mesmo. Ele concorda com o que você disse há pouco. Temos aqui a participação do José Poeto, de Americana. Diz que Rio Branco precisava de um melhor planejamento, uma melhor comissão e os empresários da cidade também darem aí seu apoio. É isso que a gente vem dizendo ao longo do tempo. E não é só para Rio Branco, né, Não, a gente vive falando assim, empresário da sua cidade, apoie seu time. Apoie. Muitas vezes não é nem com apoio financeiro. Sim. Dá um apoio de cuidar do alojamento, cuidar do bem-estar do atleta.
alimentação do atleta. Aí eu concordo. Nesse Sem ser um apoio financeiro. Não é, Cafu? Sim, Não é, sim, Cafu? Exatamente. Que venha todos esses tipos de apoio. Um fisioterapeuta concordo, ali, Rogério, pra tratar do atleta. dando uma estrutura em alojamento. entra com Aí eu estrutura. concordo com você. Aí porque a questão financeira eu não concordo, pelo menos hoje. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse um empresário em condições de ajudar o União Barbarense, você é de Santa Bárbara, você colocaria seu dinheiro no União Barbarense? Não, eu daria uma academia pro União Barbarense. É essa a questão. Que não tem. Com dinheiro, ninguém vai ajudar. Que tem dirigente que pede dinheiro para empresário da cidade. Aí não vai adiantar. E tem empresário que dá. Não vai ajudar. Tem empresário que dá. É esse tipo de ajuda que os clubes têm que canalizar o pedido. Com estrutura, eu concordo plenamente com você. É isso. É dever até dos empresários, porque tá levando o nome da cidade, a equipe. Quando chega jornalistas de outras cidades para fazer uma matéria interessante no clube, tem que ver uma estrutura legal no clube. Alojamentos bem cuidados, um estádio pintadinho, tudo certinho, né? Tem que ter realmente essa estrutura. Agora, a questão financeira, esquece. Tá, só mais uma aqui do Carioca de Santa Bárbara do Oeste, que ele diz o seguinte, o Rio Branco deveria pedir à Federação Paulista uns 3 anos de afastamento e voltar mais estruturado. Mandou um abraço para você, Léo. Grande abraço. Tenho mais participações do Face, do e-mail, mais aqui para vocês, mas a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem muito mais. Volta com o nosso Lente Esportiva, ao vivo, Rogério Domingues. Bom, hoje nós estamos aqui, além dos nossos queridos Léo, Paulo Filé, temos o Cafu, né, que é o Lucas, lá do Rio Branco. Bom, vamos falar um pouco então sobre a carreira dele agora, né, Rô? Então... E depois eu tenho uma pergunta técnica pro Cafu. Ai, ótimo, pode fazer na sequência assim. Então só conta pra gente aí, como você disse que já está há 2 anos no Rio Branco, é o seu primeiro clube? Então, no Rio Branco foi que eu me profissionalizei, né? Ali mais tive, a maior parte da base minha que eu fiz foi no Guarani. Aí depois do Guarani saí do Guarani por problemas internos lá. Depois tive uma rápida passagem no Santos, que eu fiquei um curto período lá. E tudo na depois, categoria de base, né? Sim. Aí nessa transição, até hoje que é o professor Diolei que está lá no Sub-20, nós estava no projeto lá do Rio Branco. Aí o Cilinho viu, gostou de mim, subiu eu e mais 4 garotos da base. Aí foi assim, no meu primeiro ano como profissional já fui campeão da 3, né? Cheguei a jogar o primeiro jogo sem contrato, até porque tinha aquela questão, acho que de diretoria de confiança e tudo. Aí eu entrei no jogo, fui bem, na ocasião ganhamos. Aí dali para ali eu me profissionalizei e estou até hoje. Tenho um contrato de 3 anos com o clube e já fazem 12 anos, já 2 anos que eu estou lá. O que representa o Rio Branco para o Cafu, na história do Cafu? Olha, para mim, eu acho que é um clube que vai ficar eternizado no meu coração, até porque ia com meu pai, né? Desde pequeno assistiu os jogos. Meu pai, que já é falecido já, faleceu logo depois de alguns tempos que eu fui campeão, né? Mas então chegou a ver eu sendo campeão, para mim foi uma satisfação muito grande. Então, para mim representa muita coisa. Como o clube que me acolheu, que me deu a primeira chance, a oportunidade mesmo como profissional, e eu estou aprendendo bastante. É isso, Juliana, desculpa interromper, mas é isso que eu fico... Parabéns, viu, Cafu, que me admira, e ver assim, por uma situação tão difícil que passa o Rio Branco, ter atleta que acredita no clube, que acredita na camisa, que acredita na instituição. Rio Branco tem 101 anos. Isso que é bonito de ver. Exatamente. Então, é isso que eu falo, torcida do Rio Branco, vai lá, apoia o jogador, acredita, tá difícil, mas futebol é assim, tem fase ruim e depois vem a fase boa. Né? Então, é bacana isso, viu, Cafu? Parabéns por acreditar também... e passar esse recado pro torcedor, que na verdade ele anda tão desmotivado com algumas coisas, e a gente sempre... que isso não tá, isso está chegando a partir de agora, porque as informações do Rio Branco estão poucas, né, Filé? Sim. A gente tem ouvido muito aqui. Poucas e ruins. Poucas, o que é pior. Nós temos, infelizmente, são ruins. Exatamente. A gente precisa também dessas boas Aquelas notícias. que estão chegando, só estão chegando em tons, infelizmente, negativos, né? A gente não quer isso, né? A gente torce para o Rio Branco, ser um Rio Branco de força. O Branco que tem a disputa, que seja clube de disputa. Então é muito bom essa oportunidade que você está tendo com a torcida americanense, com o torcedor do Rio Branco, e passar essa informação da vontade que vocês têm. Tá certo que a bola não está chegando na rede. Vocês querem mais do que isso. Sim. Mas eu tenho certeza que a hora que conseguir fazer o seu gol,
ter a sua primeira vitória, e a coisa pode dar uma encaixada melhor, né, Cafu? Sim, com certeza. Voltando ao assunto, era legal de ver quando eu era pequeno, ia no estádio, principalmente assistir Copa São Paulo, o estádio lotado, aquilo lá. Quer dizer, eu já tive no papel de torcedor ali do Rio Branco, ele mesmo chegava arrepiado. Era muito interessante. Então, na questão ali dentro de campo, a gente está fazendo de tudo mesmo. A torcida que está acompanhando, algumas semanas atrás a gente teve um encontro com a Malucos do Tigre, que foram lá o representante, que agora me falha a memória o nome dele, mas passou um incentivo muito grande, que lá para mim para nós jogadores faz foi muito válido. Né, com certeza, a gente faz muita diferença dentro de campo, a gente vê a torcida correndo a nosso favor também, então quer dizer, para nós falta ainda detalhe, igual você falou, assim que sair a primeira vitória, com certeza vai vir agora já contra o 15. Volta, a confiança, uma série de fatores, clima, ambiente, tudo vai... Tudo se renova ali, sim, né? Sim, tudo se renova para melhor, com certeza. Tá bacana. Eu tive 2 oportunidades de ver o Rio Branco, né? O primeiro jogo contra o Independente, achei que o time jogou muito bem, né? E esse eu fui como espectador mesmo, fui assistir ao jogo, não estava trabalhando nada. E fiz o jogo lá em Campinas, como já havia dito aqui no programa, Red Bull 4-3. Nas 2 ocasiões, lá um pouco mais acentuada a diferença técnica, mas principalmente na primeira aqui, pelo que eu ouvi do derby também, o Rio Branco tem sido competente para trabalhar a bola, para marcar, e aí eu quero parabenizar o Cafu por conta, primeiro, do reconhecimento que ele está tendo, né, de entender o importante momento que ele está tendo na carreira dele, embora o clube passe por uma tempestade, a vida dele pode estar tendo um início profissional muito bacana por aqui. E segundo, perguntar para o Cafu aí sim, eu vejo que faltam poucos detalhes para que essa bola chegue às redes. O Rio Branco chega até a trabalhar bem, né? Houve finalização complicada, né? Em cada jogo parece que houve um problema pontual, né? Houve uma substituição não muito feliz no jogo contra o Independente. Eu achei que mexeu diferente o João Batista que eu teria feito, mas tudo isso são situações individualizadas. Então eu quero saber do Cafu o seguinte, o que falta para a finalização ser um pouco mais objetiva, né? E parabenizá-lo também pelo seu desprendimento, pelo tanto que você tem ido pelo sacrifício jogando fora da tua posição, né? Então 2 coisas, parabéns pelo reconhecimento ao Rio Branco, pelo seu desprendimento e estar disposto a colaborar, e agora na tua opinião, o que falta, né, para que a bola trabalhada do Rio Branco chegue ao gol, porque não tem nenhum placar vexatório, o Rio Branco não tomou nenhuma goleada, o placar talvez mais elástico tenha sido 2-0 para o União Barbarense, se não me falha a memória, quer dizer, 1-0. Foi 1-0, então realmente não tem, são resultados apertados. E qual é esse detalhe que está faltando, Cafu? O que está pegando que na hora H parece que a finalização não está surtindo o seu efeito desejado? Olha, primeiramente, obrigado pelo elogio. Veja bem, eu acho que o pessoal que vem acompanhando os Jogos do Rio Branco, principalmente o torcedor, sabe que a gente, hoje no futebol atual, é difícil você assistir um jogo ter muitas oportunidades de gol. E quem está observando nossos jogos está vendo que a gente está criando, mas às vezes está faltando igual foi falado, a ansiedade, a falta de confiança, às vezes a gente está pecando. Mas também aqui, eu não estou aqui para colocar culpa em setor tanto ofensivo, mas também puxar a responsabilidade para mim, principalmente lá para os pessoal também de defesa, que às vezes está ocorrendo algumas falhas de concentração também, tanto de um setor, tanto do outro também. Aquele gol que não podia ter tomado naquela hora. Aquele gol que não podia ter tomado justamente naquela hora. Então, quer dizer, não é culpa... tem o equilíbrio ali em questão nessa parte que a gente está errando, está pecando, às vezes, uma falta de concentração, às vezes. Então, mas eu acho que a gente tem que focar realmente mais, entrar mais ligado a alguma coisa. Boa. Eu sou quinzista, sou piracicabano e sou quinzista assumido. O 15 é louco para nessas situações, né? Quando todo mundo espera que o 15 faça mais um resultado positivo, o 15 é louco para reverter situações negativas de adversários. E o Rio Branco tem tudo no final de semana, né? Ele que não pontuou ainda para vencer o 15. Eu estou contigo, acho que pode ser realmente contra o 15 a virada do Rio Branco na competição. Não. Pode até ser para ganhar um ânimo, que o 15 está na segunda colocação, se eu não me engano, então pode até ser um ânimo diferente para a sequência da competição. Você
você tem razão em focar as suas energias no jogo do final de semana, que pode ser por aí mesmo. Até porque a gente vai jogar em casa também com o apoio da nossa torcida. Sim. Então é extremamente importante, vai ser, igual a gente está falando, cada jogo a gente considera uma final realmente, para a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir pegar, embalar e a gente tem que classificar. A gente sabe que são, num grupo que tem 7 times, classifica assim, que o sexto melhor colocado, que é a União hoje. Me passa na cabeça o Rio Branco, com o clube, com a história que tem, ficar de fora de uma primeira fase. Então a gente vai conseguir, o torcedor pode ter certeza. Ali dentro de campo a gente vai fazer o possível para a gente classificar. Eu queria primeiramente parabenizar o Cafu, porque pelos jogos que eu pude acompanhar do Rio Branco, ele e o Keita têm sido 2 destaques dessa equipe, e são 2 jogadores da base. Posso tirar uma dúvida? Pois não. É Keita? É Keita, né? Keita. Só que na súmula... Você lembra do volante Keita, do Barcelona? Não, mas na súmula que eu recebi... Eu também. O Jolie colocou isso, é Keita. Eu precisava tirar essa dúvida. Então, eu narrei o tempo inteiro com Keita. É Keita. Eu queria então parabenizar ele e também já aqui o Keita, porque são os 2 jogadores que, pelo menos na minha opinião, estão se destacando apesar da campanha ruim. O que a gente nota do Rio Branco? O Rio Branco está pecando nas finalizações, isso todo mundo está percebendo. O Rio Branco, em todos os jogos, eu vou repetir, em todos os jogos que jogou até aqui, e se você olhar a classificação você vai tomar um susto, porque são 5 jogos e 5 derrotas, mas em todos esses 5 jogos o Rio Branco jogou melhor que o adversário. Jogou melhor até o momento em que tomou um gol. O Rio Branco... Nesse ponto que ia chegar. O Rio Branco sempre começa jogando melhor que os adversários, joga melhor a maior parte do tempo, só que quando toma um gol desestabiliza totalmente a equipe. Primeiramente eu queria dizer que eu acho um pecado o Cafu tá jogando improvisado, né? Ele é volante, o Keita também é volante, se eu não me engano. Sim, jogava eu e ele na base. Os 2 são volantes, eu acho que se os 2 pudessem ser aproveitados nas funções deles, realmente, como ele mesmo disse, os 2 já jogaram juntos como volantes na base, por que não jogar juntos no profissional? Na base dava certo, por que não fazer esse... Se bem que em Campinas o Keita foi mais volante que o Cafu foi mais lateral que o Keita. Então, concorda comigo? Mas a questão é essa, se deu certo na base, a Copa Paulista serve justamente para isso, para tentar fazer experiências para a temporada seguinte, que é o que mais importa, que é a Série 2. Então, a questão é a seguinte, o Rio Branco, se você analisar todos os jogos, é a mesma coisa. Joga melhor que o adversário até tomar o primeiro gol. Contra o União Barbarense mandou bola na trave, perdeu pênalti, perdeu isso, perdeu aquilo. Aprontou um monte. Contra o Independente a mesma coisa, tanto é que o Marcelo Bonan foi o melhor jogador da partida, o goleiro do Independente. Ou seja, o Rio Branco não está jogando mal. O Rio Branco está, como o Cafu já disse, psicologicamente, quando toma um gol, está incrível como se abala a equipe quando toma um gol. E nas finalizações está pecando, né? O Billy, que é um jogador que a gente sabe fazer gol, ele é um jogador de confiança do João Batista, até agora não fez, não desencantou. Ou seja, são fases também dos jogadores, a gente entende. Sim. O Rio Branco não é uma má equipe. São bons jogadores, inclusive eu falei isso ao presidente do Rio Branco lá no derby, a gente conversava numa rodinha, eu falei para ele que eu via essa equipe do Rio Branco em ótimas condições para uma Série A2 boa no ano que vem, caso se mantenha boa parte dessa equipe. Tem que ser trabalhado, longo, médio prazo, nada de demitir o treinador, tem que ficar com o treinador até o final da Copa Paulista e deixar ele trabalhar para o ano que vem. Então, eu vejo pelo menos o Rio Branco com grande potencial para o futuro, que esse futuro seja já na Série A2 do ano que vem. O Rio Branco, se vence, como o Cafu disse e o Filé também, o Rio Branco venceu um jogo, que seja por 1-0, 1-0, 2-1, seja apertadinho, venceu um jogo, vai ganhar confiança, a confiança que está faltando, porque quando toma um gol... Que o Paulista ganhou nas últimas rodadas. Exatamente, não pode fazer isso. O Paulista quando fez 9 pontos em 3 Então vou repetir, 5 jogos do Rio Branco, 5 derrotas, mas 5 jogos em que a equipe jogou melhor que o adversário até tomar o primeiro gol. Concordo. Tá certo. Bom, vou mandar para o ar mais algumas participações e aí a gente também errou. Tem que lembrar que tivemos derby lá em Limeira, então já a gente vai mandar aí para o ar. Mandar um abraço para o meu amigo Derek, um beijo, na verdade, viu? Muito querido. Ele tem assistido a Lei Esportiva realmente, Rogério, todas as noites aí, depois que ele nos descobriu aqui. Ele falou o seguinte, que a saída para o Rio Branco é trocar toda a diretoria e, é claro, precisa de alguns reforços. E ele diz o seguinte, Juliana, desculpa pela vitória do meu Corinthians em cima do seu Santos. Um beijo pra você. Obrigada, viu, querido? Ele agradeceu ainda. É uma boa perdedora. É simpático. Eu gosto dele. Eu sou mesmo, Léo. Não posso fazer qualquer coisa.
Porque é rotina, né? Não posso fazer muita coisa. A Kátia de Santa Bárbara, a nossa querida Kátia do Bolo, ela tá brava com você, viu? Porque você esqueceu de mandar um abraço pra ela. Eu? E ela parabeniza aí o Edivaldo nessa data de hoje. Manda um abraço pra todos nós aqui do Lente Um beijo pra Kátia. Então não é nem um abraço, é um esqueceu beijo dela. pra você, Kátia. Então, o Paulo Roberto diz que o Rio Branco deveria dar oportunidade aos técnicos mais jovens da região, como o Joerley Cândido e o Adriano Baldini. Concordam aí também? O Diolei está na base. Mas Joerley ele acha que Cândido tá na deveria... base. O Diolei já foi técnico do profissional, acho que não é bem por aí. Uma coisa que me intriga, o Diolei já foi técnico da base do União. E do profissional também. Então, até hoje eu não sei porque ele saiu, porque ele é um excelente Na profissional. oportunidade eu tava com ele. Você estava lá no União com ele? Não, Ele é um excelente profissional, uma coisa que eu não sei. Pode ser opção. Bacana, não foi naquele momento, né, Pode Fred? ser opção Talvez, profissional no profissional, de repente. Bom, e o Faísca de Americana diz que está contente com a volta do Campeonato Amador de Americana. Mandou um abraço para todos nós. É isso aí. Então, o nosso querido Márcio Coelho e o Fernando Pereira vão ter aí muitos jogos para fazer a cobertura. Eles vão fazer a cobertura aí aqui para o Esporte 10, nosso programa aí de quinta-feira com Luiz Torelli e Giovana. O Colombari, Colombari, da Gama, né? Ele é aqui de Americana, amigão do Paulo Flé. Amigão. Diz que está faltando um pouco de motivação do time. E se todo time se o time não se motivar, não vai sair do buraco. Um grande abraço para você, viu, Paulo? Outro pro Colombari, grande fé. Bom, então você que está em casa... É a visão do torcedor, Sim. interessante. Um fala que tá dentro do campo, outro fala que é questão de gestão, enfim. São todos os gostos aí, todas as visões aí. Mas bacanas. você vê que está sempre se repetindo aí essas duas situações, né, Rô? Sinal que tem um acompanhamento da galera aí. O Sancler do Zanaga, um beijo aí, nosso querido Sancler, tá sempre ligadinho no Lente Esportiva, diz que primeiro mandou um abraço para todos nós, e a saída do Rio Branco é trabalhar na categoria de base, divulgar mais esse clube, gente, e trabalhar com transparência e planejamento. Abraços ao Cafu, ele é seu fã, viu? Você é um grande jogador, tem sucesso aí. E ele falou se você não tem como mandar uma camisa autografada por você. Olha, você é mais esperto que eu, viu, Sancler? Porque nem eu lá trouxe... Olha, eu deveria ter trazido a minha camisa. Fui tonta, mas enfim. Bom, um beijo pra você. Obrigada mesmo. Está devendo a visita aqui no nosso estúdio. A gente está aqui ansiosos para ter você aqui junto com o pessoal aqui, né, Rogério Domingos? Está sempre aberta aí a nossa casa. Todos que nos acompanham estão convidados aí. Aproveitar e mandar um abraço pro senhor Lucídio Camargo. Senhor Lucídio, um beijo pro senhor, que deve estar ligadinho aí. Também, se tiver a sua opinião sobre o Rio Branco, é importante a sua opinião, viu, senhor Lucídio? O senhor aí que participou com a gente em um momento especial aqui do Lente, sábio, né, gente? Isso daí a enciclopédia viva do futebol americano. Exatamente. Então, é bem bacana também ouvir essa sua opinião. Então, se o Paulo, o genro dele, estiver acompanhando, aproveitar e mandar lá um e-mail para nós. Ju, a gente percebe, rapidinho, só uma observação, a gente percebe aí nas participações, né, que é quase unânime a questão das categorias de base, né? Todo mundo tem essa consciência. O torcedor poderia estar criticando o próprio Cafu, que está começando agora, poderia, né? O torcedor tem a consciência. Que ele está vendo que os comentários estão bem coerentes com... Agora, ninguém quer milagre. Mas... A grande fórmula para a base, a gente discutiu isso na Secretaria de Esportes em Americana em 2000, 2001, ainda na gestão Zé Fioc. Abraço para o Zé Fioc, amigão também. Zé Fioc Júnior também, professor de Educação Física, grande amigo. Uma dica, não seria a grande solução, mas seria uma dica. Americana, o Cafu está dizendo aqui que treinou com o Marangoni, né? E na figura do Marangoni existem vários Marangones em Americana, o Arrepiado, o seu Zé Purga, daí a gente vai lá pro Ipiranga, tem o seu Zé, enfim, eu vou lembrar alguns e vou esquecer de um monte de nomes, então, para não incorrer nesse risco, todos os campos de bairro de Americana deveriam levar o logotipo do Rio Branco, tá? Porque existe uma, entre aspas, lenda de que o Colorado é o Rio Branco. O Colorado não é o Rio Branco. O Colorado, por muitos anos, através do seu Zé Pulga, revelou jogadores para o Rio Branco e, por conta disso, acabou até utilizando o uniforme do Rio Branco nos campeonatos amadores da cidade, o que eu acho incorreto, porque o Rio Branco é um clube de futebol profissional. Então, os clubes amadores de Americana deveriam associar-se ao Rio Branco, entre aspas, e cada qual colocar o logo do Rio Branco
ao lado do seu. Ao lado do seu. Concordo. Então seria Guanabara, Rio Branco, seria Guarani da Vila Morim, Rio Branco, Unidos da Cordenúncia, Rio Branco. E como é que você faz uma base legal? Num período, você seleciona, através do técnico daquela unidade, os destaques dele. Pega os destaques, leva para um local e faz um período de treinamento, mas não levar para fazer uma peneira, não. O Cafu sabe o que é peneira, o Léo também, todos nós sabemos. A desumanidade que é uma peneira. Peneira é uma coisa desumana, né? Não tem como você avaliar um garoto em 15 minutos. Como eu já fiz várias vezes, levar garoto para fazer uma avaliação, viaja, passa mal, se alimenta diferente, enfim. Então, não uma peneira, mas uma temporada para essas categorias. E 11, 13, 15, 17, 20, todas as categorias. Aí você teria um núcleo de seleção do time de base do Rio Branco e não um clube representando o Rio Branco. Então, o Rio Branco se preocuparia em montar uma comissão técnica que iria gerenciar esse núcleo. Ou seja, né, Paulo Filé? Olhando a cidade toda envolvida. Olhando para o quintal de casa. Exatamente. Né, e sabe quanto custa isso? Nada. Baratinho, viu, gente? Quase nada. Bom, é o logotipo tá só aí, que eu estou sugerindo. Tá aí a sugestão, Filé, para todo mundo ouvir aí. Só mais uma... frisando aí o que o Rô, o Filé, inclusive todos nós já damos aí um parabéns pro Cafu, mais um parabéns para ele, e esse veio do Fernando Campanari. Ele disse que não vai comentar sobre a enquete, lógico, ele que é aí União Barbarense nato, roxo, mas ele quer te dar os parabéns porque você veio aí com a camisa do clube, bem, uma satisfação aí. Então, puxando de orelha pro pessoal do União, ele disse que no momento que vem aqui não veio com a camisa. O torcedor é apaixonado, Fernando. Torcedor. Eu só não fez por mal, veio sem a camisa. Viu? Mas de fato, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, que camisa bonita essa do Rio Branco. Pereirinha, dá um close no logo. É da loja, Cafu? Bacana. É lá na boutique? Essa tá na loja também? Tá eu acho que sim. Tem na loja. Bem bonita. Bacana, parabéns aí. Parabéns a centenária por representar bem aí o seu clube. Esse é um dos logos mais antigos, né, Filé? Sim, faz parte daqueles que estão próximos do placar, né? Tem os 5, acho que 5 ou 6, é um dos mais antigos. Legal. Bem legal. Bom, gente, podemos ir então lá para Limeira, rapidamente ver como foi aí o derby, os melhores momentos do derby, então. Pessoal, prepara aí que o nosso querido amigo Luiz Torelli foi lá, causou lá em Limeira, né? Não é a cara do Luiz isso, viu, gente? Mas vamos lá então pro ar. Partiu o chute, olha o perigo, pode pintar o gol. Camisa 7 é o Bruno Sá Monteiro, distribuiu na área, sobrou, vai pintar o gol pra lá, pra cá, gingou pra lá, pra cá, a torcida grita, hein, Pablo? Qual é a música? É o Pablo da Qual é a Música? Correia, na foto, ó o Luiz Daniel, saiu bonito, independente de qualquer situação, bateu a falta, passou pra lá, pra cá, pra cá! É gol! Maicon Souza de Jesus. Distribuiu, Maicon Souza de Jesus, Carlos Henrique Soares, de calcanhar. A Inter, Luiz. Olha a Inter, Luiz. É a Inter! É gol! Muito bem. Gente, esse Luiz, ele faz coisa... Bom, se vocês já não conhecessem o Luiz Torelli, que é aí no comando do Esporte 10, a gente bem sabe já, ele é uma figura. É aquele moleque que acende a bombinha e sai correndo, né? Deixa eu falar. Eu acho que ele era mesmo, ele era bem esse. Olha, um beijo, viu, meu querido? Tava aqui com a gente até agora há pouco. Mas é o jeito dele, não tem como. A gente, bacana esse bom humor do Luiz, mas foi um derby que foi 1-1, né? E de novo aí a Inter cruzando com o Independente na Copa Paulista. Bacana. Tá, rapidamente, Léo, o Filé tem alguns comentários sobre... Fica a máxima aí dos últimos jogos entre Inter e Independente, né? Que o Independente vem levando uma certa vantagem, mantendo uma série de invictas. A Inter novamente não vence o Independente. O Independente já há algum tempo é melhor que a Inter, né? Em elenco, enfim, tá vem melhor. Mantendo a base da 3 também. Vem mantendo a base. Isso é interessante. Como o Filé disse, não é questão de freguesia, mas já não consegue vencer a Inter não consegue vencer o Independente há um bom tempo já, mesmo seja jogando no Limeirão ou lá no Pradão. O Independente tem uma grande chance, se mantiver o trabalho aí, de fazer uma grande Série A2. Não sei se vai subir, mas se manter o trabalho aí, é promissor. Pode fazer um bom trabalho no ano que vem. Bem legal.
Bom, então vamos para um rápido intervalo. Na volta temos muito mais futebol aqui da região para você. Ai, boa noite de volta aqui, né, Rogério Domingues? Essa noite tá demais, é uma Esses boa bastidores. noite. Bom, de volta aí, temos bastante participações aqui, então eu só vou chamar você que está em casa a ligar aí no 3471-8925, pode mandar um e-mail no alvivo@net.com.br, tuitar com a gente no @lentesportiva, também acompanhar a gente via Facebook. Falando em @lentesportiva e o Twitter, mandar um beijo para Ana Vitória, que está aí toda segunda ligadona com a gente, ela que manda um abraço aí pro Léo, pro Rogério, para todos também aqui da bancada. Um abraço, Ana. Obrigado pela audiência. Ela tá ligadinha com a gente mesmo, viu, gente? Sempre que eu vejo aqui participações dela. Mandar um abraço também aí pro Juninho Ramp, é o primo da Paula Furlanete, aí a senhora Furla, né? Vou mandar um beijo para ele aí que tá acompanhando a gente. Pro meu querido Bruno Matos, meu amigo aqui da Nest de Americana, um beijo para você. A gente vive se pentelhando aí, mas a gente tem muito carinho, viu? Um pelo outro. O Amarildo, do Pesqueiro, não sei se todos estão ligados, ele é torcedor do Independente lá de Limeira. O Internacional de Limeira não ganha do Independente há 8 jogos que eles se enfrentaram. Então, tudo isso entre profissional e sub-20. Então, eles dizem que eles são eternos freguês. Eita, nós não vou nem dizer sobre os times aqui da cidade bem próxima, viu? O Léo que fica todo se gabando aí. Tô quieto aqui. O Léo tá quieto. O Reginaldo de Americana. Ele tá WhatsAppando aí. O Reginaldo de Americana disse que falta aí mais contratações aí para o Rio Branco. Também temos aqui outras participações do Gustavo, nosso querido Gustavo Belofar, da Rádio Você, que é aí parceiro do nosso querido Paulo Filé lá aos domingos, tá vendo? Né, Filé também tem parceiro. 13 às 15, estamos lá. Isso. O programa é o... Show de palpites, a gente faz o Esperando o Futebol da Rede Transamérica. Nesse domingo a gente trabalhou antecedendo Santos e Corinthians e na sequência São Paulo e Vitória. Então você liga, dá o palpite para o resultado e concorre a prêmios lá do Show de palpites. Vou começar a ligar lá. Pois não. Eu sou pé quente, vou ligar lá, vou ganhar. Liga. Bom, ele diz que... Vamos lá, então, por partes. Dentro de campo, o que falta para o Rio Branco? O técnico João Batista desimprovisar menos os jogadores, principalmente os da frente ali, para terem mais calma na hora de finalizar o gol. Fora de campo, o que falta para o Rio Branco é o planejamento. O que foi visto nessa copinha prova tudo isso, né? Começou sem a preparação, atrasados e infelizmente o resultado vem mostrando aí esse desfalque. Um abraço a todos nós e ele está sempre na audiência. Um beijo. Obrigado, viu, Gustavo? Até no raciocínio dele, né? Ele fala em... Tá pautado, né, Rogério? Situações. Gustavo vem no próximo, depois do derby, e vai nos fazer uma visita aí. Isso, já tá agendado lá o Gustavo lá, mas as duas colocações dele que falta... Volta lá, Juliana, um pouquinho no comentário. Então são duas situações, né, querido? Duas situações, vamos lá. Uma. Dentro de campo, o técnico deixar aí... Isso tem a ver, até pergunto para você, que foi a condição de ter limite de atletas, obrigado ao improviso mesmo, em função disso? Olha, sim. Então, né? A gente tem um elenco bem reduzido, mas igual foi falado aí, muitas questões de contratação, mas eu acho que atualmente o clube se encontra numa situação difícil financeiramente. Então, não é viável você também sair no mercado à procura se não tem também o dinheiro na contratação. Então, igual você falou, é válido, sim, é verdade. Tá, e outro ponto é a questão que a gente já discutiu, né? Que é o planejamento, a copinha, né? O que ele fala na hora, uma calma de fazer o gol, é a questão que a gente já discutiu aqui, né? Fator ansiedade, enfim, as vitórias que demoram a chegar, acabam interferindo um pouquinho. Está interferindo bastante, acho que na condição de vocês. A questão do planejamento também não tem mais o que discutir, que todo mundo que acompanha o Rio Branco, que conhece. Tudo que a gente sabe para discutir, a gente já discutiu no início. É esperar para ver e torcer para que dias melhores venham. Exatamente isso. Falando no show de palpites, ontem a gente colocou a enquete, né? Qual seria, semelhante a essa até, qual seria a saída para o Rio Branco? E os ouvintes também participaram assim em massa e as opiniões não divergem muito do que a gente tá
está colocando por aqui, né? Então eu vejo que as pessoas sabem o que tem que ser feito, né? O que precisa é realmente colocar em prática, né? Porque só teoria também não adianta, né, gente? E aí essa questão que pega muito, né, é o tirar diretoria. Tirar diretoria é uma coisa muito complicada, né? O que precisa é que a própria diretoria tenha consciência de que a opinião pública hoje, né, ela não é tão alheia mais quanto foi há um tempo atrás, né? Hoje nós temos internet, nós temos rádio, televisão, enfim, blogs, Facebook, jornais, enfim, tem muitos canais de comunicação e o torcedor, que não é bobo nem nada, né, opina de forma correta, mas precisa ver se essa opinião do torcedor consegue se transformar em realidade. Esse seria o ideal. A verdade é que os dirigentes atuais deveriam preparar um futuro melhor para o Rio Branco. Sim. Preparar uma coisa melhor para o Rio Branco. Buscar isso. Olha, eu não estou indo bem agora, mas tudo bem, vamos lá. Eu quero o melhor para o Rio Branco. Eu não duvido que eles não, que eles querem sim. Porque mais do que assumiram o Rio Branco. Em momento algum a gente colocou em xeque. Mas a gente está falando, a gente diz, Léo, na questão daquele que conduz o Rio Branco, você realmente conhecer do futebol, está envolvido profundamente com o clube, com as necessidades do clube. Rogério, às vezes não precisa nem conhecer. Precisa saber contratar o cara que conhece. Entendeu? Você contrata o cara certo na hora certa. Nessa hora não pode ter amizade, nessa hora não pode ter parentesco e não atrelamento do serviço que vai ser feito com a pessoa que vai ser contratada, porque de certa forma eu sou até a favor do nepotismo, desde que a pessoa que você vai contratar tenha competência para fazer o que vai fazer. Né? Isso é lei de Maluf. Né? Eu contrato meus parentes porque eles sabem o que o que fazem. É mais ou menos isso. A gente está discutindo muito isso aqui, mas o Cafu, é bem isso mesmo, né, Cafu? Isso interfere muito na vida do atleta, interfere muito no campo. Queira ou não, é todo mundo junto, né? Disputando um campeonato. Não é só jogadores. Diretoria, comissão, está todo mundo ali embolado no negócio, né? Lógico, é todo mundo, igual a gente costuma falar, no mesmo barco, né? Então, mas querendo ou não, citando um exemplo também que interfere também, é que teve um momento, um período que nós jogadores tinha contato, eu e mais alguns 4, 5 jogadores tinha contato longo com o clube, a gente não sabia se ia ter calendário para o segundo semestre. Então, querendo ou não, é difícil. É difícil. Você planejar e não saber, aí ficou naquela última semana para confirmar se o Rio Branco ia ou não disputar a Copa Paulista. Igual o nosso amigo citou ali, foi difícil a questão de preparação. Também você preparar a véspera da competição, enfrentando um time Inter de Limeira, que, igual você falou, utiliza a base do acesso, o próprio Red Bull também, que vem utilizando. É difícil, mas querendo a partir da quarta rodada, quinta rodada, já dá uma entrosada também legal, parte física e técnica. Então isso também não é desculpa. Então, mas é isso. Bom, Rô, eu acho que aqui o pessoal está pegando bastante firme aí nessa questão de mudarmos a diretoria. Miller, é o Carlos Miller, não é? Seu Miller, ali do... mandar um abraço para ele que se encontra sempre com meu pai, sempre comenta. É do Cordenúncio, eu acho. Isso mesmo. Ele mandou um abraço para você, viu, Filé? Nós nos vimos à distância, acho que foi no supermercado. Um abraço para ele. Ele sempre encontra meu pai também, ele fala, nossa... É incrível, o Filé final de semana se multiplica. Ele tá no bar, tá no poço. Mandou um abração para nós aqui, disse que o programa... Tem que fazer campanha. De Filé rodando por aí final de semana. Diz que o programa está muito bom. Obrigada. Um abraço, família. Obrigado, família. Eu acredito que seja Ananias. Não sei se eu estiver falando errado. Seu Ananias, encontramos na rotisserie. Vai lá. Foi. Grande você. Quando você seleciona pra onde? Ele trabalhou com o J. Júnior. Seu Ananias, gente boa pra caramba. Um grande abraço. Não ia esquecer, não. Tava na lista. O Jota que tá na nossa lista para trazer também, né, Rô? Tá. Diz que não é fácil para um time com a história do Rio Branco, que já revelou jogadores para a seleção brasileira e está nessa situação. Então, mais do que urgente, gente, precisamos de uma cara nova na diretoria e comissão. Eu acho que o que eles querem dizer é aquele fator que o Lucas Amazo diz. Ninguém está querendo dizer da gestão atual, da prefeitura em si. Todos nós sabemos de quanto eles empenham, quanto eles ajudam e quanto tem vontade mesmo. Mas o que está faltando aí é esse reforço administrativo. Só que fique bem claro aqui que não é nada contra quem está hoje. A questão é mesmo esse tato administrativo, trazer pessoas aí que sejam envolvidas. Eu queria dar um exemplo, porque o Rio Branco teve um momento muito
bom, entre aspas, porque vinha de rebaixamento para a Série 3. Mas quando estava cada um na sua, vamos dizer assim, quando o Júlio César era gerente de futebol, na Série 3, o Júlio César que montou o time da Série 3, que conseguiu ser campeão. O Júlio César, a gente já cansou de falar aqui, você, principalmente, Rogério, bateu já nesse martelo um monte de vezes. Você disse que o Júlio César, o Rio Branco tinha que saber usar o Júlio César porque ele é conhecido, o nome dele poderia trazer recursos, essa coisa toda, jogadores importantes para a equipe do Rio Branco. Na Série 3 ele conseguiu fazer isso, como gerente de futebol. Depois, mais pra frente, ele viu que a coisa estava dando certo, ele quis se aventurar, e isso aí também... ele foi o último até a concordar que ele não queria ser treinador, mas de tanto que a diretoria, o presidente ficaram insistindo, ele acabou assumindo como treinador e todo mundo viu no que deu. Ele nunca conseguiu resultados expressivos como treinador. Quando ele estava na função de gerente de futebol, e eu nem sei se como gerente para montar uma equipe de Série A2 ele seria capaz, mas quando foi necessário montar uma equipe para a Série A3 ele foi preciso, foi ótimo. Ele montou o time com peça certinha. O time da Série 3 foi montado pelo Júlio César. Inclusive o time que superou muitas dificuldades até financeiras. Exatamente, inteiramente por ele. Então quando quiseram colocar ele em outra função, e ele também, obviamente, ele aceitou, mesmo a contragosto, mas aceitou, ele acabou não dando o resultado esperado. Então quando cada um faz a sua, quando cada um sabe o seu devido lugar, a coisa anda. O problema é querer achar que está tudo bem e começar a querer se aventurar em outras áreas. Isso aí não vai dar certo. No futebol, principalmente, a gente sabe que não dá certo isso. A questão é que o Rio Branco não tinha condição financeira de investir num outro técnico. Mas Rogério, eu discordo. Traz um da base, Rogério. Mas eu discordo. Eu acho que condição financeira tinha. Foi como eu disse no começo. É a hora de você dar oportunidade. Foi o que rolou na rede. Não tem dinheiro para contratar. Então, é mais ou menos semelhante ao que está sendo feito com os atletas que estão subindo da base, caso do Cafu. Né? Então você não tem dinheiro para contratar, você prestigia a casa. Né? É por aí. De repente tem um técnico do Sub-20, até o caso do Giulei está agora, né? Tem um técnico do Sub-20 que poderia... Disse um monte de vezes, eu não sou técnico. Exatamente, mas eu não consigo enxergar dessa maneira que você enxerga, Rogério, porque foi como eu disse no começo do programa, a partir do momento que a administração começou a tomar conta do Rio Branco, pelo menos eu tinha essa impressão de que o Rio Branco até... a permanência dessa administração conseguiria se manter. E como que não vai ter dinheiro para contratar o treinador? Gastou uma nota para reformar o estádio. Gastou, gente. É isso que eu não consigo encaixar. Não me vem com essa de não tinha dinheiro para contratar o técnico. Eu acho que tinha, entendeu? A questão é outra. Nós não sabemos. É isso aí. Bom, mandar um abraço pro Paulo Agos, do Rio Claro, que todo o programa tá ligadinho com a gente. Obrigado, então, Paulo. Um grande abraço. Um beijo pra você. Ele que quer lembrar aí o aniversário da Ponte Preta, completando 114 anos. Então, vale a pena mesmo lembrar que é um clube aí, né, tradicional. Acho que é 11, é hoje. Vamos homenagear. É hoje. De agosto é hoje. Acho que é hoje mesmo. Um dos times mais antigos do Brasil. 1900, né? É, 1900. um dos times mais antigos do Brasil. Parabéns, um dos Ponte mais Preta. antigos e que também não passa lá, né? Não é o mais antigo do Brasil? É o mais antigo. Profissional em atividade é o mais antigo. Tem um do Norte, do Nordeste lá. Mas em atividade é o mais antigo. 114 anos. Bom, bacana, né? Parabéns então, à Ponte. também Bem lembrado, obrigado pela lembrança. Da nossa região tem todo o nosso respeito. O Denis Moraes diz que o futebol do Rio Branco, do União Barbarense, que vem apresentando, o que vocês acham? Não é a hora de abrir o olho para a Série A2 de 2015? Nós até tínhamos comentado alguma coisa aqui, né, Rô, na pauta para a realidade da A2 de 2015? Eu acho que eles estão, pelo menos o que eles dizem, né, que usam essa Copa Paulista para isso, para observar o que pode ser feito da melhor maneira possível para a Série A2. A gente está cansado aqui de falar já em todos os programas, e hoje mais uma vez das dificuldades que os clubes enfrentam, mas apesar das dificuldades eles estão se virando, estão tentando manter o futebol em atividade dessas equipes para conseguir jogar uma Série A2 de uma maneira competitiva. A gente sabe que hoje, nas condições que temos de União Barbarense e Rio Branco, dos dois, a meta deles inicial tem que ser a de não cair. A gente sabe que está difícil hoje pensar já em algo além de não cair, de lutar para não cair na Série 2 ano que vem. A gente sabe que acabando a Copa Paulista, aí vai depender também dos resultados obtidos, pode pintar mais parceiros, por que não? A gente sabe que o futebol, as coisas acontecem muito rápido. É dependente disso. Exatamente. Eles estão pensando na Copa Paulista, na Série 2, perdão. O problema é como eles vão chegar lá no ano que vem. Né? No momento, eles chegam ano que vem, pensando em não cair primeiramente, para depois, quem sabe, almejar algo melhor.
Mandar um abraço também para Maria Scavacini, que ela é da equipe SB 24 Horas, e mandou um abraço para você, Léo, e para todos nós aqui da bancada. Obrigado, um abraço. Um abraço, obrigada aí por estar ligadinha. Aliás, o tema da Copa Paulista da semana passada, só lembrando o Paulo Filé e o Leonardo, que foi a questão de que se ela merecia algum investimento, algum apoio, né? Como que o Cafu vê a Copa Paulista, Cafu? Você vê como uma oportunidade? Como que o atleta da sua galera aí vê a Copa Paulista? Olha, certamente, igual foi dito, uma oportunidade mesmo, até porque eu e alguns garotos, o próprio Keita, tem um Vitinho também, a gente não vinha de uma sequência no profissional, então a gente enxerga a Copa Paulista como, querendo ou não, um degrau para você chegar e ter uma oportunidade maior de concorrer vaga, querendo ou não, ou até jogar na 2. Mas ali o foco está totalmente voltado na Copa Paulista, né? Igual foi dito, a Copa Paulista é justamente para você ver e analisar o que serve para 2, para no próximo ano subir, né? Então é bem isso, é uma questão de oportunidade mesmo, até para dar sequência também no profissional e ganhar ritmo também, confiança. E você tem sido aí sondado por alguns outros empresários, alguns outros clubes durante esse campeonato? Vem às vezes bastante alguns clubes, mas igual eu falei, eu tenho quase mais um ano de contrato, conversa lá com o rapaz que trabalha comigo, então totalmente voltado para o Rio Branco, deixa, às vezes querendo não atrapalha, ainda mais quando vem proposta às vezes de um clube de grande expressão nacional, então é difícil, então mas querendo não, estou com a cabeça voltada totalmente para o Rio Branco, Copa Paulista e A2. Tá certo. Bom, o Cafu, queria aproveitar e mandar um abraço aí pro Diogo Nery, que está participando com a gente, ele que está sempre ligado. Ele chegou a mandar o símbolo lá do União pra gente, falando, Cafu, que o símbolo deles aí é um pouco mais atrativo do que o de vocês. É uma rincha, viu? Mas ele quer saber a sua opinião sobre o derby que já tiveram e o que vem aí, né? Porque ainda vão ter mais um derby, tem mais um, se não me engano, dia 3. Dia 3 primeira semana 9 de setembro. Não, dia 8 é o nosso bate-papo aqui. Então ou é dia 7 é na quarta-feira. Na quarta? Então dia 3. Então, é por aí. 4, 3 ou 4. 4 ou 3. É por aí, primeira semana de setembro, então tem um jogo da volta. Só para você fazer aí um balanço de como foi aí passar por esse derby, uma derrota, e aí qual é o preparativo aí, o que União pode esperar? Olha, em relação ao derby, eu já joguei, né? Nesse ano mesmo, no Sub-20, quando não estava tendo a Copa Paulista, jogamos no Décio Vita, ganhamos por 1-0 deles também. É um jogo totalmente diferente. Nunca tinha jogado, no profissional também, muito diferente. Questão... Você se prepara, uma motivação maior, questão de torcida também ali, é diferente. Em relação à preparação, também um fato curioso também que aconteceu é que foram também o pessoal, igual eu falei aqui, da Malucos do Tigre lá, e o cara falou que era só necessário ganhar do União. E o resto do campeonato não valia. Falou, não, aí o Cleito lá... Comigo não, né, Capu? Falou, não, que isso. Falou, é só ganhar do União que já tá bom já. Então, mas querendo a gente sabe que não é torcedor assim, se né? Mas torcedores isso que é o bacana, isso que eu gosto, isso que é o bacana. Você não vê a provocação do jogo? Isso que é o bacana, isso é o legal. O pior que na Série A2, no derby que o União venceu aqui em Americana, na semana do derby, eu ainda acompanhava o dia a dia do União, os torcedores do União Bavarense foram lá e eu fiquei sabendo que eles também pediram a mesma coisa para os jogadores do União. Vençam o derby, depois do que vier no campeonato a gente não vai reclamar, não vai fazer nada, mas vençam o derby. Vençam o derby. Tanto que não teve um torcedor tem disso mesmo. Campeonato horrível e o derby praticamente salvou o torcedor tem disso. Vençam o derby e o resto é o resto. E pra falar em derby, mais uma participação aqui. Gente, é muita coincidência pro meu gosto. O Fernando Rosa, um beijo pra você. Fernandinho. Abraço, Fernando. Boa noite a todos. Ainda sobre o derby entre União e Rio Branco, não ouvi ninguém falar sobre o pênalti claro no final do jogo em cima do Lucas Vizelli. Então foi aí pênalti. Foi pênalti. E sobre o tema de hoje, cadê o dinheiro da venda da sede do Rio Branco? Qual o valor certo que foi vendido e onde está esse dinheiro? Engraçado que o Gerson, então já vou aproveitar, o Gerson também fez a mesma pergunta e ele tinha jogado para você, Paulo. Gerson? Mandar um beijo aí, ele é aqui de Americana. A sede é da Fortunato Faraone. Perdão, da
Como chama ele? A sede náutica que Não, foi não, é vendida, do- mas não, é não. do Fernando... Sede Da social. Fernando... Sede social. Da Fernando... Fernando Camargo, tá Fernando certo. Obrigado, Camargo. Fernando. O Rio Branco é muito grande para passar por isso, mas sei que ele vai dar a volta por cima. Então, um abraço aí para todos nós. Então, são duas perguntas, Filé, perguntando cadê esse dinheiro aí da venda. Bom, a resposta pro dinheiro tem. O Gerson chega a afirmar que foram 10 milhões. O Fernando Rosa já disse Eu vi em 6,5. Tá. Eu não sei o número e certamente, né, estaria por dentro se fizesse parte do quadro associativo do Rio Branco. Eu não sou mais sócio do Rio Branco, então eu não tenho o direito de questionar a diretoria do Rio Branco o que ela faz com o dinheiro do clube. E aí me desculpem, todos aqueles que são torcedores e não são sócios também não têm esse direito. Né? E é uma coisa assim muito tranquila, isso é uma coisa até de conceito. Né? Quem sou eu para chegar no Theo e falar, Theo, cadê o dinheiro? Filé. Né? Eu não posso fazer isso. Mas, né? desculpa interromper, mas o Theo Fiola foi questionado aqui e ele respondeu. Bom, mas aí a questão onde foram íntimos do presidente querer explanar ou não sobre o assunto. Eu me lembro que ele Agora, falou... Eu não tenho nem procuração do Rio Branco, muito menos sou sócio do Rio Branco hoje. Se eu fosse sócio do Rio Branco, estaria mais interessado em saber como foi destinado o recurso. Não sei se o número é 6,5, 9, 10, 12, 15, 18, 24. Não sei. Eu me lembro. Não sei, até porque não vi a transação, não vi a escritura. Né? Imóvel você passa uma escritura. Não sei por quanto foi passada a escritura e nem tenho o direito de saber. Né? Então eu vejo assim, quem pode saber da administração financeira de um clube, que é uma entidade associativa de direito privado, porém ela é fechada. Quem pode saber é só quem paga a mensalidade todo mês. E como nesse momento eu não faço isso, eu nem quero saber. Eu sei, Flávio, mas se eu não me engano ele respondeu isso aqui, que grande parte do dinheiro de venda foi para as dívidas trabalhistas, que tem um processo imenso em cima do Rio Branco, e pagar os salários atrasados dos funcionários também, que nem porteiro estava recebendo salário na época. Então, a última vez que ele participou, ele falou isso. Pois bem lembrado. Bom, então só reforçando que temos essa visão. Então, abre aspas e fecha aspas na palavra do presidente. Exatamente, na palavra aí, então, do atual presidente, o Theo Fiola. Bom, rapidamente, então, só para falar do pênalti, vocês... Não, eu não acompanhei. Eu acompanhei, eu achei que foi pênalti. O Lucas fez uma bela jogada, o zagueiro do União, acho que era o Renan, agora não vou me lembrar se era o Renan ou o Eli, mas chegou atrasado, o Rogério não sei se lembra, mas eu achei pênalti sim. Tá certo. Bom, vamos para um rápido intervalo, temos mais participações e muito mais informações para você. Muito bem, estamos de volta com o nosso Lente Esportiva. Eu havia dito sobre a festa e o centenário do Palmeiras, então vamos mandar lá pro ar, Rogério Domingues, antes da gente chamar as nossas tabelas. Então o pessoal já fica ligadinho lá. Vamos mandar aí o folder lá que convida você para essa festa do Palmeiras. O Palmeira. Vamos ver se a gente consegue. Estão preparados lá? Aê, bacana. Aí então, Rogério Domingues, vai rolar então um show aí do grupo Toda Hora, bateria Puro Balanço e o rock da banda Raiz Quadrada. Então um abraço pro meu amigo. Quando vai ser? Vai ser dia 24. O Peninha tá no meio do folder. O Peninha tá no meio ali. Vai rolar um almoço também aí, meio. das 11h30 a 1h30. Então, pra quem quiser também porco no prestigiar, provavelmente, né? Meu amigo... Não é porco no rolete? Não, porco no rolete já foi domingo retrasado. O meu amigo Vitor, lá do Boteco da Lapa. O Vitor lá. Qual é o nome do grupo, Ju? Ó, um dos grupos é o Toda Hora. Toda hora em Palmeiras. Toda hora Série B não dá, né, Palmeiras? Brincadeira, hein? Vá. Vamos lá, então. Não podia perder a piada, Ju. Palmeirense prestigiar, então, aí o Palmeiras. É na Praça do Avião, enfim, como vocês quiserem chamar. Independente da situação do clube, tem que comemorar mesmo. Tem que reunir os amigos lá, descontrair, bater papo. Tem que dar risada mesmo, prestigiar lá. Então, obrigada aí pro meu amigo Vitor do Boteco da Lapa que contribuiu aí com a gente. Um beijo pra você, viu? Bom, vamos mandar então as tabelas agora pra gente já discutir o campeonato, Rogério, tá com seu óculos aí, ó? Não, você vai ser minha leitura aí. Nossa! Uau! Que bonito então, isso que ele falou. Manda lá então, primeira tabela, Léo. Vamos lá, o que temos? Copa Paulista. Temos aí a classificação, né, do grupo 2. Olha só quem tá liderando, o Paulista, que até 2 rodadas atrás estava na última colocação. Esse grupo tá muito embolado.
Paulista e 15 de Piracicaba com 9 pontos. Red Bull e Inter de Limeira com 8, assim como Independente. União Barbarense com 7, o Rio Branco ainda não pontuou. Lembrando, né, não falamos hoje praticamente do União que foi buscar um resultado aí, estava perdendo de 2-0 para o 15. Buscou o resultado, conseguiu um bom empate lá no Barão, 2-2. O que temos na sequência? A 7ª rodada, que é no próximo final de semana. Votuporanguense e Botafogo, São Bento e São Bernardo, Comercial e Mirassol, Independente e Paulista, Batatais e Ferroviária, União Barbarense e Red Bull, Juventus e Grêmio Osasco, Rio Branco e 15 de Piracicaba, São José e Atlético Sorocaba, Taubaté e Santo André. Todos os jogos desse grupo 2, né, são importantes porque vale aí possíveis liderança, possível liderança. É a última rodada. E o Rio Branco tem a primeira fase. É a última rodada do primeiro tem um jogão turno. bom aí, pegar o 15 agora. Da É a última primeira rodada fase do primeiro turno. Tá. O que temos na sequência? Os resultados, então, da última rodada. Sim. Paulista 1, Rio Branco 0, São Bernardo 2, São José 1, Inter 1, Independente 1. Segura aí, Fernando. Botafogo 5, Batatais 0, 15 de Piracicaba 2, União Barbarense 2, Santo André 2, São Bento 0, Grêmio Osasco 1, Taubaté 1, Mirassol 3, Votuporanguense 0, Santa Cruzense 1, Comercial 2, Atlético Sorocaba 2, Juventus 0. É isso, meus caros. Muito bem. Querem comentar rapidamente as últimas das outras? O grupo 2 mesmo é o que mais chama atenção nessa Copa Paulista. É o mais embolado, né? A diferença do Paulista. 2 pontos. A diferença do Paulista, que é o líder, pro União, que é o primeiro ali. Sexto. O último. 2 pontos. 2 pontos. Antes de 2 pontos. Até o Rio Branco, que tá numa situação muito crítica, ainda restam aí 7 jogos, né? Porque folga em uma rodada. Então o Rio Branco ainda tem chance. O Rio Branco tem chances ainda de classificação. Precisa começar a vencer o quanto antes. Tá certo. Bom, Perfeito, só Léo. uma participação aqui antes da gente mandar as outras tabelas, do Ednilson, disse o seguinte, que ele é americanense e ele lembra do time quando era Vasco. E por que não convidam lá o técnico Puga para retornar? Mas o Puga já recebeu o convite para treinar o profissional? Eu acredito que ele não aceite, não é a característica dele. Seu Zé é sub-15. Eu acho que ele não aceitaria, mas será que ele já recebeu? Não, com certeza não. Com certeza não, porque é aquela história, né? Até a própria imprensa, nós, né, acabamos rotulando técnico de A1, A2, A13, de base, né? E o Zé Puga rotulado segue como assinando o técnico de grupo base. dele e vai. A gente vambora. rotula, né? Tá certo. Então, só também mais uma participação do Valdeci de Americana. Valdeci, ele não diz, um abraço para ele, viu? Os jogadores do Rio Branco devem jogar um pouco mais, viu? E pergunta pro Paulo Pilé aí se o jogador Pietro do Corinthians vai ter uma punição Acho que é o Petros, devido ao empurrão que ele deu ontem lá no Rafael Klaus. O Klaus deve estar com as costas doendo. Mas ele foi Caracas, citado, hein? se eu não me engano, ia ser citado na súmula, né? Tudo depende do que o Klaus escreveu. Exatamente. Né? Dependendo do que o Rafael Klaus escreveu, ele vai. parece... Mas ele dá uma trabalha impressão aqui, que ele vai no árbitro mesmo, né? Não, então, me intrometendo na resposta do Filé... Desculpa, Filé, mas acho que ele foi parece no que árbitro o Klaus... mesmo. Então, Com a intenção mesmo. o Klaus não relatou na súmula porque o Klaus não viu. Ele estava de costas pro Petros. Mas quem viu o lance percebeu que o Petros foi para atingir o Klaus. Ele não foi sem querer não, gente. Ele ergueu até o pezinho assim, o braço, ó. Foi nas costas do Klaus. Foi. E se não tomar suspensão, é muito sinal mesmo que o STJD tá brincando também, faz parte da brincadeira que é o futebol brasileiro. Porque merece uma punição. É possível, então, Filé, possível, Filé, o árbitro não citar e alguém entrar com uma ação e falar, não, mas ele fez de propósito e dá uma pena? A gente acabou de, há momentos atrás, dizer que a mídia hoje é muito rápida, né? É mais uma fonte, né, de informação para o STJD. Eu acho que mesmo que o árbitro não tenha relatado, se bem que vale o que o árbitro coloca na súmula, mas a imagem, como diz o mais famoso lá, é clara, né? Então, não tem o que contestar. Se existiu a intenção da agressão, pode sim o Superior Tribunal de Justiça Desportiva talvez ser, até alguém por ser... entrar com uma denúncia. Até por ser acima da súmula do árbitro, né? Tá certo. Os barbarenses não têm sorte. O Vinícius Furlan uma vez bateu de cabeça com o Valdívia. O Klaus ontem tomou um soco do Petros. Mas são Os barbarenses não estão... Bateu a cabeça com o Valdívia? Furou a cabeça. Furou a cabeça. Fatos curiosos da arbitragem. Então, mas eu não sei se eu já entro agora nesse mérito aí do jogo de ontem. O que você acha, Leonardo? Acho que eu já vou falar agora, porque a gente ainda tem um tempo. O Fernando Pilanetti ainda não está nas nossas cabeças aqui. Mas ele vem já. Sobre o jogo de ontem, você acha que houve aí uma falha do Rafael? Eu acho que o Klaus, primeiramente, deixou os jogadores falarem demais com ele. Eu acho que o árbitro tem que ter, pelo menos
pelo que a gente acompanha de arbitragem, não pode deixar muitos jogadores ficarem na orelha, né? No bom português. Acho que o Klaus deixou de dar alguns cartões amarelos que em outras circunstâncias ou outros árbitros dariam. Acho que o Klaus errou nesse aspecto. Não vejo maldade nele em lance nenhum. A expulsão do Alisson foi correta. O Alisson foi ingênuo na jogada. O Elias foi muito experiente. O Elias viu que o Alisson estava atrás dele e como o Alisson já tinha amarelo, o Elias deu uma segurada para o Alisson realmente tocar nele. Aquele lance é para cartão amarelo e como o Alisson já tinha, o Klaus teve que expulsar. Né? Então não vi maldade no Klaus. Eu vi alguns lances ele confuso em algumas marcações, deixando de dar cartões amarelos para controlar o jogo. Desde o início, muitas rodinhas em cima do Klaus. Ele não conseguia controlar aquelas rodinhas. Eu acho que foi confuso. Essa foi a palavra aí que descreveu. Mas, Juliana, sabe de onde vem esse clima? De um estádio chamado Urbano Caldeira, que é muito pequeno, que a pressão da torcida é muito grande, que conturba o ambiente. Eu tive a oportunidade de trabalhar uma vez só no Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. Mas é um estádio muito acanhado para a grandeza do Santos. Me desculpem, o Santista. É até bonitinho. Bonitinho, mas é um estádio que eu adoro. Eu venho falando e vocês acabaram dando uma dura em mim algumas vezes, que o Santos vai pro Pacaembu. Ele vai, mas em jogos como esse ele não vai. O Corinthians aderiu àquele plano Minha Casa Minha Vida e conseguiu um lugarzinho lá pra jogar. Casa Minha Vida. Puxadinha bonitinha. Tá de brincadeira, Rogério. Eu te digo. Eu ia concordar com vocês, tá de brincadeira. Mas posso falar uma coisa? Bonitinho. E você sabe que os corintianos estão muito bravos, tá caro o ingresso, hein, filé? Tá caro o ingresso. Não tinha metrô, parece que agora vai ter. Vai de 40 a 400 reais aí. Mas presta atenção, eu acho sim que o Santos tem que ter mais verba mandando pro Pacaembu. Mas, como todo bom santista, a gente tem lá a Vila Belmiro acanhada, não acanhada, mas a gente não vai querer que mande para outro lugar. Se for para sair da Vila, que construam um estádio em Santos. Em Santos. Vai sair de Santos para quê? Sair de Santos Santos pra quê? é de Santos. Exatamente. Não tem por que sair. Concordo contigo. E dinheiro para isso eles devem ter, viu? O Miguelzinho mandou... Você não falou nada da estreia do seu Robinho, né? Não. Eu não tenho argumentos dessa vez. Não, eu não tive argumentos. Ela foi embora no assunto, ela quer ler o recado. Prestem bem atenção, mas então, você vamos lá. esqueceu do Robinho. Só mandar então um abraço que eu comecei aqui. O Miguelzinho, fala do Robinho, um beijo, Juliana. Miguelzinho, que o irmãozinho dele tá fazendo 3 anos hoje. E ele disse que o Rio Branco não tem saída. Agora, falando... O Miguelzinho foi o objetivo. Falando sobre o Robinho, realmente fiquei muito feliz aí com o Robinho novamente no Santos. Sei que em todas as temporadas ele marcou lá, de fato, o clube. Ontem não tenho nem o que falar. Mas ele jogou bem, Ju. Ele foi melhor em campo do Santos. Porque ele foi o melhor. E eu digo que no primeiro tempo o Santos mandou muito melhor do que o Corinthians. Eu, Juliana, falando, acredito que vocês não vão discordar. Não, é verdade. O Mano é retranqueiro, todo mundo sabe disso, ele joga por uma bola. E se a bola não vem, ele quer conquistar o empate. A bola mas o que vale... A bola veio. A bola, exatamente. Vale a bola. É o jogo essa é a mesma situação do Rio Branco. Jogam bem, mas não, na hora de finalizar e de tudo mais, também não conseguiram. Como diz o ditado, não tem gol feio. Feio é não fazer gol. Isso. Então, e aí o Santos ontem, o Robinho não foi feliz, mas com certeza a gente não vai cair, pode não ganhar o campeonato, assim como o Corinthians não vai. Craque isso, como o Corinthians não vai? Sim, lógico que a você falou aí, Juliana, Juliana, como o Corinthians não vai? Eu acho que não. Mas não então, vai. assim... Como assim? Pode ser sim, Rogério Domingues. Carência de um craque e você tem que trazer o Robinho de volta. Pode ser. O Santos, que sempre trabalhou a categoria de base. Tanta gente ele da base. revela, exatamente. Mas, neste momento, também estão com um momento conturbado. Ou você quer me dizer que Allan Kardec, Luiz Fabiano... Olha o estrago que o São Paulo fez domingo. Mas o São Paulo é o time... Já entrando rapidinho no São Paulo... Mas eu acho que o São Paulo era pra estar no lugar do Corinthians. O São Paulo é o time... Rogério... São Paulo tá embalando. O São Paulo é o time mais estranho desse campeonato, mais indefinido. Ele é indefinido. O Muricy ainda não encontrou um jeito de jogar com tanta estrela, entre aspas, no time. Isso. O time joga bem um jogo como foi ontem. Você vai ver se vai jogar bem no meio da semana contra o Bragantino. Não tá dando tempo pra brilhar. O Pato fez 2 gols ontem, vai fazer 2 gols ano que vem só. Eu não sei se o nosso querido Cafu pode dar a sua opinião. É bom o Pato fazer gol, rapidamente, porque eu ainda tenho tabelas pra mandar pro ar. Deixa eu valorizar. Você tem acompanhado, Cafu? O que você acha aí do jogo de ontem? É que o Rogério Domingues, ele não gosta que fala, mas é que tem muita estrelinha lá no time dele neste momento e não tá dando tempo de todo mundo brilhar. Você acha que isso também atrapalha? Não, justamente, né? Falando exclusivamente do Robinho, eu acho que, como foi falado, foi um dos melhores jogadores, estava toda hora chamando o jogo. Mas querendo ou não, eu acho que é complicado para o treinador administrar
tanta esteira num time, querendo ou não, quem não tá ali jogando o jogador, você tem que ter que chamar de canto às vezes para conversar, porque é difícil você não jogar, mas querendo ou não, você tem que respeitar o espaço do companheiro também. E respeitar a decisão do treinador, então é complicado. É isso aí. Bom, só pra gente não perder o foco lá, mandar rapidamente a tabela da Série C. Mojimirim. Henrique, eu te deixo doida, né? Do nada vira pra tabela. Vamos lá então, classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. No grupo A, Fortaleza, Cuiabá, Botafogo e Salgueiro estão ali se classificando no momento. No grupo B, Mojimirim lidera, retomou aí a liderança com 20 pontos. Caxias, Tupi e Madureira estariam também se classificando. O Guarani ali pertinho da zona do rebaixamento com 11 pontos, diminuiu a diferença para o primeiro da zona do rebaixamento, que é o São Caetano, que tem 8. O Duque de Caxias é a lanterna com 6 pontos, situação complicada aí do Guarani. São Caetano que fez os 3 pontos aqui em Campinas. Exatamente. Próxima rodada, 11ª da Série C, Madureira e Guarani, Tupi e Juventude, Cuiabá e Fortaleza, Mojimirim e Duque de Caxias, é pro Mogi embalar de vez, São Caetano e Macaé, Caxias e Guaratinguetá, Salgueiro e Águia, Asa e 13, Botafogo e Craque, Paysandu e CRB. Sinal vermelho pro Guarani, porque joga fora com o Madureira e o São Caetano que vem babando, né? Vai receber em casa o Macaé. 10ª rodada, que foi disputada nesse final de semana, Juventude e Caxias 1-1, Guaratinguetá 1, Mojimirim 2, Fortaleza 2, Salgueiro 0, Duque de Caxias 1, Madureira 1, Macaé 0, Tupi 2, Craque 0, Cuiabá 2, 13 0, Botafogo 1, Águia de Marabá 1, Paysandu também 1, Guarani 0, São Caetano 1. CRB e Asa estão jogando nesse momento, o jogo ainda não terminou. Não terminou. Muito bem, então Série B lá rapidinho. Série B rapidinho. Os 4 primeiros, Ceará, Luverdense, América Mineiro e Joinville. O Vasco ali já encostou no G4, provavelmente não vai ter dificuldades para conseguir o acesso daqui para frente. A Ponte Preta é ali a 10ª colocada com 22 pontos. O Oeste de Itápolis é o 17º com 16. Bragantino, 18º com 13. Que coisa, 3 paulistas. Em 4 rebaixáveis. Portuguesa é o penúltimo com 12. Vila Nova, meu Deus, com 5 pontos apenas na última colocação. Portuguesa que brigou para não cair para a Série B, agora tá... Vai cair para a Série C. É bacana, né? Bem triste a situação lá, hein? Próxima rodada, ABC e Portuguesa, Avaí e América, Atlético Goianiense e Paraná, Ponte Preta e Joinville, Vasco e Ceará, Santa Cruz e Bragantino, Luverdense e Náutico, Icasa e América de Natal, Oeste e Vila Nova, que jogo do desespero, Boa Esporte e Sampaio Correia. Última rodada, Luverdense 3, Portuguesa 1, Joinville 3, Sampaio Correia 1, Icasa 2, América Mineiro 0, Atlético Goianiense 0, Ceará 2, Ponte Preta 1, Bragantino 0, Paraná 3, Vila Nova 1, Santa Cruz 3, Náutico 0, ABC 1, Vasco 2, Oeste e Avaí 0-0, Boa Esporte 3, América de Natal 2. Temos a Série A agora, é isso? Temos. Que vem, galera, Série A. Série A dá gosto, hein? Olha lá que beleza. O G4, Cruzeiro lidera com 30, o Inter é o segundo com 28, Corinthians, futuro campeão aí, é o terceiro com 27, Fluminense fecha o G4 com 26. O São Paulo tá ali, pertinho, é o quinto com 23 pontos. O Santos tá ali na 9ª colocação com 20 pontos. Outro paulista, o Palmeiras, a passos largos aí caminhando para a Série B novamente, tem 14 pontos. Daqui a pouquinho entra na zona do rebaixamento. Não é assim, é rumo ao... E o Filipão, hein? Filipão, que o problema do Grêmio é psicológico, né? Isso que ele falou, né? Não, e o pior é que ele falou que pro próximo jogo não pretende mudar a equipe. O Grêmio tá com a mesma equipe faz alguns jogos, tá perdendo sempre, ele não quer mudar a equipe. Que coisa, hein, Filipão? Ele é teimoso. E ali, ó, 2 cariocas nos 4 rebaixáveis, hein? Botafogo, Bahia, Flamengo e Coritiba no Z4. Que fase é essa do Flamengo, meu Deus? Eu acho que o Flamengo não cai. O Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou essa última rodada. Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Próximos jogos, Goiás e Internacional, Corinthians e Bahia, Palmeiras e São Paulo, olha aí o clássico, Coritiba e Flamengo, Cruzeiro e Santos, Ju, lascou, hein? Vitória e Chapecoense, Grêmio e Criciúma, Botafogo e Fluminense, Sport e Atlético Paranaense, Figueirense e Atlético Mineiro. Resultados aí da última rodada, Bahia 1, Goiás 0, Criciúma 0, Cruzeiro 0, Fluminense 1, Coritiba 1, Flamengo 1, Sport 0, Santos 0, Corinthians 1, Atlético Paranaense 2, Botafogo 0, Inter 2, Grêmio 0, São Paulo 3, Vitória 1, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1, Chapecoense 0, Figueirense 1. Bom,
Só mandar um abraço pro Daniel Mazzoni, de Santa Bárbara do Oeste. Ele disse que pintou aí o campeão. Depois da vitória de ontem, o Corinthians vai dar rumo ao título e o Inter e o Cruzeiro não vão aguentar o campeonato todo. Concordo com ele. Não sei, viu, Daniel? Por enquanto, minha opinião é contra essa sua aí. O Cruzeiro anda sendo perseguido pela arbitragem. Eu concordo, Rogério. Viu? Eu concordo. E nos 2 últimos jogos, o Cruzeiro empatou, né? Então, permitiu aí que os concorrentes chegassem. E o Internacional, como joga bola aquele Arangues, hein? Sim. Sem o Arangues, o Internacional também é um time comum. Sem o Arangues. O Arangues é o grande diferencial daquela equipe do Inter. Vocês acham que aí com a volta do Campeonato Brasileiro estamos novamente morno ou vocês acham que começaram aí? Pode começar com o Paulo. Olha, eu acho que os clássicos, eu acho que aos poucos vão trazendo o torcedor de volta à realidade do futebol brasileiro, até porque o futebol não é aquela maravilha, né, que foi durante a Copa do Mundo. Ele realmente tem a diferença técnica entre os clubes. Isso é o futebol dentro de um país, mesmo num país considerado como o país do futebol, como é o Brasil, mas a Copa do Mundo acabou, né, gente? Vamos parar com esse negócio de ficar comparando. Isso não só para nós, A gente vai comparar todo jogo com o jogo da Copa, né? A gente não pode esquecer que estavam aqui as 32 seleções mais qualificadas a participarem do maior evento de futebol do mundo. Quer dizer, não tem como ficar comparando campeonatos, mesmo que a nível nacional, com uma competição da Copa do Mundo. Agora, eu vejo assim, os clássicos estão trazendo o torcedor de volta à realidade e estão novamente motivando os clubes a fazerem boas partidas. A verdade, a verdade é pelas pesquisas que os ingressos subiram muito. Isso tem que ser revisto também. A torcida caiu muito, quer dizer. Então, mas eu estava vendo também... Quanto está o ingresso hoje, em média? O mínimo, acho que é R$40, o mínimo. Você vê, o exemplo é que a gente está levando a brincadeira, mas a torcida do Corinthians está reclamando, porque o ingresso está a partir de 40, vai a 400, enquanto o São Paulo... Mas tem um problema aí, né, Filé? A questão do estádio do Corinthians ser, por enquanto, administrado por quem investiu ali. Sim. Então o Corinthians tem que devolver parte do dinheiro de ingresso para ir pagando o estádio. Diferente do São Paulo, que pode fazer promoção, já está com o patrimônio o São Paulo, a renda do jogo de ontem... Parte de R$20 a R$160. Então, mas a renda inteira do jogo de ontem foi toda destinada ao Orlando, lá dos Estados Unidos, que por conta da transferência do Kaká. Toda a renda do jogo de ontem não ficou nada pro São Paulo. Tá bem esse Orlando, hein? Tá viu, né? Bem, toda a renda foi dada lá para a equipe do Orlando. 35 mil pessoas, 40 mil. Exatamente, ontem, deu uma fortuna, né? Uma coisa boa. Por isso que o São Paulo tá lotando o estádio, quer dizer, tá fazendo promoção, tá reduzindo os ingressos e tá facilitando. O Corinthians é o seguinte, o torcedor sempre pediu o estádio, então, né, tem que... Daí que o torcedor não vai no estádio porque não quer. Exatamente. A maioria que gosta, que acompanha, o Cafu pode dizer isso, que se você dá uma condição favorável pro torcedor ir pro campo, vai gente sim, o pessoal vai prestigiar. Aqui não é diferente, né? Então, Cafu, se tivesse, até como uma informação, se tivesse uma promoção interessante aí pro Rio Branco, viria ajudar vocês também, né? Não, com certeza, e também olhando para os olhares também, é interessante também o pessoal de uma geração mais antiga, querendo ou não, incentivar também, porque eu acho que a gente às vezes olha ali na arquibancada, não tem um público adolescente ali, jovem, então eu acho que também é interessante, até porque para ir cultivando também, porque querendo ou não, ao passar dos anos vai perdendo o hábito às vezes de ir jovens, tudo tal, então é legal também por essa parte também, você resgatar, chamar um filho, né? Continuar fomentando a torcida, a paixão. Alimentando de você ir, prazer de ir no estádio e assistir uma partida, é legal também. Eu não vou me recordar onde eu vi, mas foi hoje que eu vi, que acho que nesse final de semana tivemos a melhor média de público depois que terminou a Copa do Mundo, no Campeonato Brasileiro. Parece que foi coisa boa, assim, não tem o número também, mas pelo que eu vi lá, pelos cálculos feitos, essa rodada do Brasileiro foi a melhor média, não sei se foi até do campeonato, a melhor média de público de todo o campeonato, ou só depois da Copa do Mundo. Bom, em termos locais, eu sei que nós estamos em cima da hora, mas aproveitando a fala do Cafu, ele foi muito, muito feliz, né, nessa relação criança ou adolescentes no estádio. A gente apresentou um projeto também para o Rio Branco há um tempo atrás, né, de que as escolas fossem visitadas e os professores de educação física levassem de graça
50, 100 garotos por vez, e aí você faria um revezamento entre as escolas, só que o pai da criança vai, e o pai da criança paga ingresso, entendeu? Então a visão inteligente é de que a criança levaria o adulto no campo, né? E isso talvez a gente selecionasse o público do campo, né, por conta do pai que está acompanhando a criança, ou o parente mais velho que seja, né, vá ter um comportamento adequado, porque ele está dando exemplo para uma criança que está do lado dele. Então, se ao mesmo tempo que leva mais público ao estádio, você seleciona de uma forma muito bacana o público que vai estar lá, né, pais e filhos, tio e sobrinho, enfim, uma forma de você atrelar o público à responsabilidade do jogo. Boas ideias não faltam. Exatamente. E eu concordo aí com o que o Cafu disse também, viu, Paulo? Sobre essa questão mesmo. Eu me lembro que lá nas antigas os pais incentivavam, os pais levavam, as famílias iam no estádio e a gente sempre... Você dá um ingresso na escola, o pai acaba sendo obrigado a ir. Eu vou levar meu filho. Basta o que diz o Paulo Filé, que você pega aquelas fotos em preto e branco, né, Filé? Isso. Você veja que bancadas cheias. Então, assim, torcidas. eu acho que foi uma excelente colocação aí do Cafu. É isso, né, gente? Então, o pessoal que está em casa, os pais, realmente poderem levar. E esse, mais outro incentivo aí, né, Filé, que não sei se foi levado para frente. A gente chegou a começar esse projeto aí, acabou não prosperou. Mas era uma outra excelente Forças ideia. Ocultas, elas sempre. Só saber aí se... Olha lá, já estão começando a nos cornetar aqui, viu? Pra dar tempo de todo mundo se despedir numa boa. Já vou porque eu começar. sempre, né? Ninguém vai correr hoje. Então, olha, Cafu, realmente muito obrigado. Fiquei muito feliz mesmo da sua participação. Fez ótimas colocações aqui com a gente. Está novamente convidado a vir aqui ao programa. Espero que no próximo derby dê tudo certo aí pro Rio Branco também. Porque, como eu disse, eu sou a única café com leite desse programa. Não tô nem totalmente Rio Branco, nem totalmente União. Não sei o porquê o Léo tá fazendo isso aí. Porque realmente eu não tenho nenhuma paixão maior do que a minha paixão pelo Santo André, o Ramalhão. Que saída pela tangente, hein? Não, e o Santos, lógico. Tá. Mas eu digo assim, saída, hein, times da cidade, isso daí ninguém pode me contestar. Então, querido, assim, aqui no programa a gente sempre faz campanha para os dois, pelo menos da minha parte, para que realmente vão ao estádio, para que realmente prestigiem vocês. Você foi um excelente exemplo, uma das boas notícias que nós temos no Rio Branco aqui hoje. Por mais conturbado que esteja, temos aí uma pessoa que tem firmeza no seu trabalho, tá fazendo o seu papel direitinho. Então, parabéns aí para você e, como eu disse, mais uma vez, convidado aí ao Lenço Esportiva. Olha, eu agradeço mais uma vez o convite. Foi muito legal estar participando do programa aqui de vocês. Espero voltar numa oportunidade aqui falar do Rio Branco, numa situação bem mais favorável. E realmente foi um prazer mesmo. Agradeço o convite. Até uma tardar mais próxima. Então boa sorte para você lá no derby, viu? Opa. Já que o derby é o tão esperado. Opa, obrigado, com certeza. Bom, Filé, temos abraços hoje? Vamos mandar um abraço pro pessoal da pastelaria do Chico juntos? Não, eu tô de memória boa. Pro Gustavo Barrichello, pro Ju, pro Ronaldo. Eu pedi pro Ronaldo escrever o nome da equipe lá da pastelaria pra gente poder agradecer a todos de uma forma igual, né? Mas sem esquecer de parabenizar o Cafu, né? Não só pela colocação dele hoje aqui conosco no programa, mas pela postura profissional, perfeito, né? Pelo que ele passou de prioridade para ele nesse momento, que é realmente manter o foco no Rio Branco, mesmo às vezes sendo assediado por empresários ou por clubes que talvez hoje ele tivesse até momentos mais interessantes profissionalmente, mas está reconhecendo e está valorizando que o Rio Branco precisa dele nesse momento. Eu acho que a gente precisa de mais Cafus, né, aqui na cidade americana, não só dentro do campo, mas na arquibancada também. Os abraços de sempre pro Bar do Vardo, pro Bar do Paulo Leão, pro bar... Tem mais aí, chefe? Fala um. Aonde? Supermercado. Eu já mandei pro pessoal do Posto da Brasil ali, que tá sempre com a gente. O Filé se multiplica final de semana, ele tá em todas, é incrível esse Filézinho. Boa pra caramba. E um abraço pra você, né, que em casa nos aturou por 2 horas quase. Mas é muito bacana e muito gostoso estar aqui toda segunda-feira,
amigos e colegas da bancada aqui também, e a todos os que ficam atrás das câmeras, né? Porque sem eles realmente nada disso aqui estaria acontecendo. É isso mesmo. Tá? Léo. Boa noite, Gil. Foi um prazer participar mais uma vez. Boa noite para você, para o Rogério, para o meu amigo Paulo Filé. Parabéns aí pro Cafu, é realmente um exemplo aí de profissionalismo. Ele mantendo aí a cabeça boa que ele já demonstrou aqui hoje que tem e jogando esse futebol que ele vem jogando, repito aqui, vai se garantir. O destaque aí do Rio Branco, apesar da campanha ruim, ele vai longe no futebol sem dúvida nenhuma. Um grande abraço a todos que nos assistiram. Como o Filé disse ao pessoal aqui, a toda a equipe de voluntários que fazem, né, o Lente Esportiva acontecer. Então, segunda que vem estaremos de volta, se assim Deus nos permitir. Até mais. Tá certo. Deus e o Furlanete. Se me escalarem, né? Eu já tô me escalando. Se me escalarem, eu tô de volta, viu? Até semana que vem. Bom, até a próxima segunda. Até segunda, Foi né, bem Ju? bacana o programa de hoje. Sensacional. Eu achei muito importante a torcida do Rio Branco ter contato com o Cafu, conhecer a pessoa do Cafu, né? Que é como eu falei no comecinho, todo mundo desacreditando, mas é bom ver que tem gente do bem, gente querendo correr, gente lutando, enfim. Leve lá nosso abraço para toda a rapaziada do Rio Branco, viu, Cafu? Tá. Obrigado mais uma vez. Certo. Só mandar um abraço então para Mariane, para o Ricardo, para o Henrique, para a Paty, para o Pereirinha, para o Márcio Coelho e o Luiz, que fizeram parte aqui da nossa grande equipe de voluntários, que sem eles realmente não estávamos no ar. Lembrando você que quarta-feira temos o Cidadania com a Ju, 8 horas da noite. Temos lá na quinta-feira agora o Desplugados e o Esporte 10. Então vale a pena conferir toda a programação do canal Net Cidade, que é feita especialmente para você. Um beijo para todos, até a próxima segunda. Tchau. Falou!